Ei, Conceição, tudo bem? Boa noite. Ai, gente, o que que eu fiz aqui? Ei, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu só aumentar a claridade aqui. Acho que a Erika já até entrou na live. Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Ei, Moisés, tudo bem? Boa noite. Como você está? Tô tentando resolver um negócio aqui, mas cadê, gente? Gente, seja bem-vindo. A nossa live vai começar às 20 horas. Hoje eu tenho uma convidada, que é a Erika. Ela vai participar da live comigo hoje. E ela fala do mesmo tema, do mesmo assunto que eu venho trazendo sempre nas lives com vocês. E é bom ter uma pessoa, né, com o mesmo conteúdo, mas com uma forma de explicação diferente, né? E hoje ela vai participar. Quando for umas 20 horas, ela vai entrar junto comigo. Ela vai participar da live. E o que vocês quiserem perguntar, pergunte, entendeu? Não fique com vergonha para perguntar. Pode ser que às vezes uma coisa que ela já falou, ou até mesmo eu que falei, vocês podem ficar à vontade e sempre pergunta. Não deixa de perguntar. Porque às vezes, gente, o que vocês ficam com vergonha de perguntar com medo do julgamento das pessoas, os que as pessoas vão pensar na sua pergunta, enfim. Provavelmente deve ser uma virada de chave, é um insight que você precisa. Então, não deixe de perguntar, entendeu? Sentiu vontade de perguntar, pergunta. Deixa eu ver aqui se ela tá online. Ainda não. Na hora que ela estiver online, eu convido ela. Sejam todos bem-vindos. Tap na telinha. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ah, já tá aqui agora. E Érica, tudo bem? Deixa eu só tentar colocar você. Como que faço? Para colocar você um pouquinho maior, tá?
Tá, aqui tá liberado pra mim, parece só por áudio, viu? Eu não tô aparecendo. Então, pera aí. Eu apertei aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. É engraçado. Ai, gente. Deixa eu ver aqui, pera aí. Ainda não apareceu. Pera aí que a gente vai conseguir, com certeza. Aqui, na hora que eu clico na sua câmera, Hum, como se você tivesse desconectado. Quer eu vou tentar? sair e você convida de novo, pera aí. Ótimo. Deixa eu ver. Aí a amiga até falou que a Érica tem que abrir a câmera. Deixa eu ver aqui. Érica convidar. Convidar novamente. Vamos ver se apareceu o convite pra ela lá. Acho que agora deu certo. Vai dar certo. O meu só aparece que eu só vou me conectar usando o áudio. Ó, uma Agora, pessoa aqui, voz interior, falou assim: você tem que abrir a câmera, mas tá aparecendo pra você que é só em formato de áudio, né? Estranho. Deixa eu ver aqui se tem alguma configuração. ver aqui se. Agora apareci. E aí, Érica, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. É a primeira vez que você faz live com convidado ou algo assim? Não, eu já fiz umas 2 vezes já. Que bom. É, né? Já abri, já deu certo. Deu certo? É, né, eu chamo Ana Flávia Monteiro, né, e as pessoas vêm falado muito a respeito de você, que você fala o mesmo conteúdo que eu também falo, e eu falo até para as pessoas que nós não temos rivalidade, nós que estamos nessa área não tem. Às vezes tem gente que entra na live de um, até na minha, ou, ah, mas você tá falando sobre isso, que o outro ciclano falou. Gente, nós mesmos não temos rivalidade. Nosso objetivo é esse, é entregar o conhecimento. Na verdade, é para você lembrar quem você sempre foi. É só isso. Então, assim, não tem essa rivalidade. E eu acho muito bacana a gente trazer convidados diferentes, porque eu tenho uma forma de explicar, eu acredito que você também tem uma forma de explicar, mas o nosso objetivo é esse, entendeu? Despertar as pessoas e é muito bacana. Eu quero que você fale, né? Se apresente e fale um pouco da sua história, como que foi que você despertou e tudo. Boa noite, pessoal. Eu sou a Érica, eu trabalho aqui também com conteúdo de expansão de consciência. E minha coragem aqui também é passar todo o entendimento que eu tive nesses 5 anos, que o meu trajetória já são 5 anos nesse estudo. Então, eu vim lá do começo da pandemia, onde eu estava o caos da minha vida também, onde as coisas foram acontecendo. Então, é uma escolha consciente, porque desde o primeiro momento, quando apareceu a primeira coisa sobre expansão de consciência, para mim foi o Ho'oponopono. Eu estava literalmente, boa noite, Josiane, seja bem-vinda. Então, vocês entendem, eu estava no fundo do poço como a maioria, só chega por causa de um caos na vida. Eu acho que 99,9% é pelo caos, nunca é pela vontade própria. Eu até brinco sempre nas minhas lives. A vida ela é tão amorosa que ela espera você estar um turbilhão de problemas para você literalmente se render ao seu problema e vou olhar e falar assim, nossa, eu não aguento mais, então eu vou abrir a porta para um algo novo e um desconhecido, né? Então eu acho que 99,9% é sobre isso. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Então vocês entendem que todo mundo vai pela dor ou pelo amor, e a maioria pela dor, porque não tem outro meio, né? Então, naturalmente, foi sobre isso. Daí eu comecei pelo Ho'oponopono, eu vi que aquilo foi funcionando, eu vi que eu comecei a ter mais calma, mais leveza. Então, eu só fui seguindo depois, naturalmente, o que ia aparecendo para mim. Então, foi muito espontâneo. Eu não tinha dúvidas, eu só fui seguindo o fluxo. Eu percebi que eu estava melhorando, que as coisas na minha realidade foram mudando. Então, naturalmente, vinha pessoas, veio o professor Hélio, veio Maia Andrade, foi seguindo o fluxo. A Beth Russo com Ho'oponopono, então as coisas foram acontecendo por si só. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Então, naturalmente, fiz ressonância harmônica também, até a quinta onda, vi o caminho das palestras.
e tudo foi seguindo assim natural. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu passo nos meus vídeos, nas minhas lives, nos meus atendimentos, é 100% de tudo que eu estudei, tudo que eu fui ancorando dia após dia. Então, depois, quando você assume essa identidade do entendimento, fica natural, você consegue sustentar a sua nova identidade, você consegue não reagir às coisas, aos movimentos da vida, porque você, todo mundo, por mais que tenha um conhecimento, vai chegar a fase da vida que também vai passar pelos desafios. Só que a vida se torna mais fácil, ela se torna mais leve. Eu passei por vários ritmos até chegar a esse ponto de olhar para o meu problema e não reagir a ele. A olhar e falar assim, não, vai passar, tudo passa. Sabe aquela coisa de você já não fazer da sua vida um caos por um probleminha que talvez para muitos é um problemão. Mas naturalmente eu olho hoje e falo, não, vai passar. Você já não reage mais do mesmo jeito daquela pessoa que não tem o entendimento ainda, né? Que sofre e briga e quer chorar. Eu falo muito que até o ano passado eu olhava para minha realidade, eu queria chorar, porque eu ainda não via movimentos assim grandes. Daí tinha aquela exaustão do conhecimento. Opa, estou estudando há tanto tempo e parece que nada disso funciona. Então, naturalmente, eu tive que aprender a soltar tudo para ter tudo. Quando eu realmente desisti de fato, de verdade, tipo assim, olhando a minha realidade e falando, não me importa, vai dar certo e pronto. Aí eu percebi os movimentos do depois, mas precisou eu tirar a pressão, o controle, a ansiedade, para mim ver o reflexo disso gradualmente. Foi de pouquinho em pouquinho, eu fui notando e percebendo uma diferença muito maior. Meu maior salto quântico mesmo foi esse ano, onde as coisas se ajustaram mais, onde eu consegui sustentar essa versão 100%, e hoje eu consigo manter essa identidade firme. Hoje eu já não oscilo mais tanto, já entrei num ponto mais neutro. Mas eu falo, é uma escolha consciente todos os dias. Todo dia você vai oscilar, todos os dias vem pensamentos limitantes, só que você escolhe deixar ele passar e não ir no embalo deles, porque se você se permitir cair, naturalmente você volta para a antiga identidade. De novo você reage, de novo você já vai querer controlar se vai acontecer e se não vai, aí gera todo aquele sofrimento desnecessário, porque você só está ali indo com pensamentos aleatórios e não é a realidade. Você falou essa parte que é até interessante as pessoas escutarem, que você falou que hoje você vê, né, com mais naturalidade. Gente, também, eu também vejo. Mas que não é porque a gente está nessa, vamos falar, nessa expansão, né, que a mente também não vai querer sabotar a gente. Também, mas a gente não reage. A diferença é essa. A gente observa, ou é sua consciência. Então não adianta você falar comigo que eu não vou conseguir, a mente, né? Que eu não vou conseguir, eu já decidi, já está feito, já decidi aqui. Então, porque às vezes tem gente que uma vez uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, nossa, mas como que você fica natural? Falei, gente, calma, isso é processo, respeito o processo. Porque assim, você reagir hoje, mas você. A mente. Ih, acho que caiu a live, peraí. Ei, Mari, tudo bem? Gente, boa noite. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ter que convidar ela aqui de novo. Acho que a internet dela caiu. Peraí. Aqui. Vamos esperar, gente. Eu já enviei o convite para ela. Vamos ver se talvez pode ser que internet. Vamos. Enquanto isso, eu. Ah, acho que agora eu vou. Ótimo. Não sei, deu um bug aqui no meu sistema, saiu. Mas Eu, é agora. Ainda tá aparecendo para nós. Vou agora falar. não está aparecendo a câmera. Pera, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, Mas eu acho tá, que agora vai. foi. Foi, foi. A voz interior falou assim: e você, Ana, como começou a sua expansão? Então, a minha expansão começou, eu estava com 18 anos. Eu tive uma infância muito de escassez mesmo, muita de falta. E eu morei com minha mãe até os 15 anos. Então, aos 15 eu fui morar com minha tia.
Esse 15 até os 18, eu vi a diferença de vida muito grande. Por que que minha mãe tinha tão pouco e minha tia tinha mais, né? Eu ficava com aquilo na cabeça. Então eu ficava assim, gente, mas a diferença é muito grande. E quando eu completei os 18 anos, eu retornei morar com minha mãe. Aí eu fui trabalhar de CLT e tudo. E eu tava numa rotina muito, como que eu falo? Muito no automático. Por quê? A minha infância toda eu escutei minha mãe falar que o dinheiro era difícil, que eu tinha que trabalhar árduo para ter sucesso e tudo. Então eu estava replicando as crenças dela. Estava assim no automático. Eu trabalhava de carteira assinada e trabalhava dois lances. Então, total, três empregos e eu só tinha uma bicicleta. Eu lembro que minha mãe falou comigo assim, Ana, você poderia desmarcar algum freelance seu para você poder participar pelo menos um almoço no domingo com a sua família? Porque tem 3 meses que a gente não te vê. Ela me falou isso assim, eu fiquei pensativa, sabe? Eu comecei a me questionar novamente. Então, estava no automático, não estava percebendo que eu estava, né, agindo no automático. E aí nesse dia que ela falou, eu fiquei pensativa demais. Eu fui pro banheiro, eu nunca fui uma pessoa de me expressar, de chorar perto dos pais, algo assim, entre amigos, não. Eu fui pro banheiro, eu fui chorar. Nesse desespero de chorar, eu falei assim, né, que eu frequentei um bom tempo igreja evangélica, então eu falei assim, Deus, não aguento mais. Eu não aguento essa vida, tô trabalhando demais, eu não tenho uma qualidade de vida, eu não consigo ver minha família e tal. Então, assim, nesse dia eu fiquei muito arrasada. Então, por isso que a gente fala, tudo a gente cria, independente se é inconsciente ou consciente, tudo a gente está criando. No meu desespero, eu tomei uma decisão que era uma solução. Quando eu fui trabalhar, aí passou, eu não sei se foi, eu não lembro muito exatamente qual era a plataforma que antes tinha, né, que isso tem muito tempo, né? Eu vi aquela frase assim, o que está em cima é como está embaixo, o que está embaixo é como está em cima. Isso, que é a lei da correspondência, né? E eu li aquela frase e não fez sentido nenhum para mim. Mas ali já estava começando a vir as informações. E aí eu comecei a ouvir sobre a respeito de crença, tudo, eu comecei a estudar o assunto, comecei a investir em curso. Aí, não na minha cidade, próxima à cidade, teve um curso sobre crenças. Uma mulher estava dando curso sobre como identificar crenças, coisas assim. Aí eu fui investir nesse curso, eu fiquei apaixonada. Depois eu fiquei assim, nossa, gente, faz todo sentido. Nesse dia, aí comecei a investir mais em curso, física quântica, mais livros e tudo. Depois eu parei para poder questionar as minhas crenças, aprofundar as minhas crenças. Então eu ainda estava trabalhando lá naquela empresa, lá de um ano, mercado e nos dois. Quando à noite eu comecei a aprofundar as minhas crenças, eu lembrei de todas, minha mãe falando o tempo todo, falando que o dinheiro era difícil, falando que tinha que trabalhar para ter dinheiro. Então eu aprofundei essas camadas, essas crenças sozinha em casa. Quando eu fui trabalhar, fui seguir minha rotina e tudo, ao voltar para o almoço, eu tinha 2 horas de almoço, né? Quando eu passei assim, tinha uma banca de consórcio da Honda, que vende motos, essas coisas assim, né? Aí eu parei nessa banca, fui o cara, o Lucas, eu lembro até hoje do vendedor, falou assim, olha, tem esse grupo aqui, como que você pode pagar por mês e tudo? Eu falei assim, esse valor que deve. Ele falou assim, então você consegue entrar nesse grupo. Eu entrei nesse grupo. E aí, beleza, fechei com ele ali. Quando eu falei assim, nossa, Lucas, vocês poderiam ter essa banca aqui há muito tempo, porque, olha, eu tô andando de bicicleta há um bom tempo e a maneira que vocês fazem é muito bacana, é muito prático e tudo. Aí ele falou assim, deixa eu te falar, você não é a que trabalha ali no Andrade? Eu falei assim, sou eu mesmo. Ele falou assim, então, essa banca que sempre esteve. Aí eu falei assim, não, é mentira. Ele falou, sim, sempre esteve. Essa banca sempre esteve aqui no mercado, porque eu trabalhava numa panificada dentro do mercado da cidade, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, peguei minha bicicleta e fui embora lá pra casa da minha mãe pra almoçar. Dentro de 2 meses eu fui contemplada. Não fui sorteada, perdão, não tive que dar lance nem nada, fui contemplada. Quando eu fui buscar a minha moto, o Lucas teve que, né, estar, porque ele que colocou no grupo e tudo, e ele que tem que tirar foto, né? Esse pessoal acha que tem que tirar foto e tudo. Ele foi e falou assim, nossa, Ana, eu fiquei sabendo que você foi contemplada, mas a cara dele era uma cara assim, de surpreso. Aí eu falei assim, Lucas, a mulher entrou em contato comigo, vim buscar a moto, o que a gente tem que resolver? Aí ele falou assim, não, Ana, eu tô assim, eu não lembro mais a palavra. Ele tava, tipo assim, inacreditável, ele não tava entendendo. Ele só falou assim, não é porque você entrou no grupo agora.
desse jeito. Você entrou no grupo agora. Então, assim, a chance, eu acho que ele não falou diretamente, né? Mas ele falou assim, a chance era muito pouco você conseguir essa moto por ser contemplado. Beleza. Aí eu já comecei a observar. Eu trabalhava nesse emprego de carteira assinada, que é no mercado, e esses dois freelancers que eu... Aí eu consegui trabalhar numa distribuidora. Nessa distribuidora eu fui contratada como secretária. Aí eu saí desse mercado, fui trabalhar nessa distribuidora e ainda continuei com freelance. Aí eu trabalhei um mês de secretário, o dono me colocou de setor para gerente, já me mudou esse vídeo de um mês. Aí eu larguei os outros empregos e assim, eu tinha qualidade de vida e tudo. Então eu percebi, eu falei assim, gente, como que pode? Como que as crenças estavam me limitando? E aí eu apaixonei por esse lugar, né? Então, assim, como eu frequentava a igreja e tudo, eu já percebi que aí tinha algum... Eu não gosto muito de entrar sobre esse assunto, sobre a religião. Tinha algumas manipulação, eu acreditava muito da separação entre eu e Deus. Então eu fui aprofundando, eu fui apaixonando por esse lugar. Depois eu decidi que eu queria mudar de cidade. Eu mudei. Depois eu falei assim, agora eu quero... E as coisas foram acontecendo. Então, assim, lógico que no início, assim, eu falo por mim, tá? Que eu não sei se foi o seu caso. No início, eu tentei decidir com consciência, eu não estava conseguindo. Eu percebi que depois que eu fui aprofundar as minhas crenças, nesse dia que eu aprofundei mesmo, tudo quando eu decidi, eu não tinha essa resistência. Porque eu ainda, quando eu decidi tudo, eu ficava, nossa, era um medo, era uma angústia, todo mundo falava, você é consciência, observador, mas eu ainda não conseguia, assim, sabe, eu senti uma trava. Então, assim, na minha parte primeira, assim, eu tenho que aprofundar essas crenças. Foi na hora que eu aprofundei e eu tinha muita crença sobre o dia. Então, as facilidades começaram a vir. Imagina uma banca estar o tempo todo ali e você nunca vê passar por ela. Até o vendedor falar assim, mas eu sempre te vejo passando a ciclovia aqui todos os dias. Mas é muito engraçado. Então, assim, a gente fica apaixonado. Por quê? Depois que você entra com essa expansão, você entende que você é a consciência, que já tem tudo. Quando você larga esse controle, Érica, você começa a amar o desconhecido, a incerteza. Mas você tem que se permitir pelo menos uma vez largar esse controle. Porque a sua mente, ela fala, os seus pensamentos, fala assim, se você largar, vai ser muito pior a sua situação. É aí que você tem que largar mesmo e falar assim, não, eu vou fazer um teste, eu vou contra esse pensamento. E quando você larga, você vira, fala, gente, isso aqui, eu aceitei que eu decidi, veio de uma maneira tão mais gratificante, tão alegre, tão divertida. Então, assim, você começa a apaixonar por esse lugar. É muito engraçado. Sabe por que é engraçado? Porque a gente acha que tem que estar no controle de tudo. Na maioria dos meus atendimentos, o que mais pega é o excesso de controle, principalmente quando eu atendo as mulheres. A maioria é mulher. E a mulher já tem isso de ter controle de tudo. É da casa, é dos filhos, é do corpo, é das finanças. É uma sobrecarga tão grande que já é um piloto automático para todo mundo. Então, esse controle, quando a gente começa a entender que não tem que ter o controle de nada, que as coisas vão acontecer mais facilmente, aí você olha e fala assim, nossa, é muito estranho, mas pode ser fácil assim? Eu sempre brinco nas minhas lives que a vida ela é muito mágica, e quando você entende que isso aqui é só uma brincadeirinha, que você vai agir igual uma criancinha, não, eu não quero, eu falo muito do superpoder de ignorar. Tá passando por algo ruim? Usa seu superpoder, ignora. Você tem esse poder e não usa, porque até então lá atrás eu passei por vários processos também para moldar a pessoa que eu sou hoje, de desapego, de controle, Tinha um tempo atrás que eu olhava assim, se eu não tivesse dinheiro na conta, parecia que ia me faltar o ar. Se eu não conseguisse pagar minhas contas, eu achava que eu ia morrer. Eu era tão controladora a esse ponto. Lá atrás, quando eu comecei minha expansão de consciência, eu era uma pessoa totalmente de baixa autoestima. Eu sou casada já tem 17 anos, eu casei bem cedo, tive filho cedo. Então, eu era muito dependente emocional do meu marido, eu projetava toda a minha vida em base de uma outra, então eu não tinha esse equilíbrio emocional. Então, tudo eu projetava que eu era menos. Eu falo que hoje eu sou uma polaridade totalmente oposta do que um dia eu já fui, porque a gente já entendendo as leis universais, a gente sabe que tudo é o extremo de uma mesma coisa. Hoje eu me considero uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu agradeço cada segundo do meu estudo, da minha dedicação até hoje. Porque voltar a Érica lá de trás era o caos. Eu olho para ela e eu falo, coitada de você, filha, coitada. Porque eu já tive desse lado, eu sei como é horrível. E entra muita gente em conexão comigo, dependente emocional, como que eu conquisto aquela pessoa, como que eu faço ela voltar.
Então você vê que tudo tem um controle, mas tudo está só projetando um reflexo dela, da carência dela, da falta dela, de escassez dela, achando que ela depende de alguém para ser feliz. Eu já tive nesse ponto, tanto financeiramente, porque eu tinha um nível assim antes da pandemia, estava indo tudo bem. Daí veio a pandemia, as coisas foram oscilando. Eu passei por uma turbulência financeira muito grande, porque as coisas estavam dando certo, eu tinha um nível de vida, eu desci lá embaixo, eu tive que aprender a soltar tudo para ter tudo, tipo assim, no financeiro, no emocional, tudo. E esse aprendizado foi mostrando pra gente que, opa, se eu não tiver dinheiro, tá tudo bem. Se eu tiver tal pessoa ou não tiver, tá tudo bem também. Eu tô aqui só para aprender a viver a experiência como consciência, entendendo que eu tô aqui para criar e para viver o que eu quero conscientemente, mas naturalmente eu vou ter que aprender a não ter apego a nada, porque eu tinha apego ao dinheiro achando que eu ia morrer se eu não tivesse dinheiro na conta. Eu tive que presenciar um momento que minha conta zerou e do meu marido, de olhar e falar assim, nossa, eu já estudo há tanto tempo, eu não admito mais ficar sem dinheiro. E nesse mesmo dia eu materializei. E desse dia em diante, nunca mais eu fiquei sem dinheiro. Mas eu tive que dar o comando, usar o meu poder de não aceitar o que eu não quero. Igual você falou, quando eu entendi, eu só fui aceitando, as coisas foram acontecendo. E foi a mesma coisa. Só que isso aconteceu no começo do ano passado ainda, não teve os movimentos, ainda estava oscilando muito nessa realidade. Então, quando eu entendi, falei assim, não, eu não admito saber o que eu sei e passar por essas privações. Eu não admito mais sofrer com o que eu sei. Porque chega um ponto que sua vida se torna um caos também. Porque você já sabe como a vida funciona, você já sabe como que as coisas vão funcionar a partir daqui, só que ao mesmo tempo você está sofrendo porque tipo assim, materialmente não mudou nada. Então, o entendimento, ele vai te fazendo subir degraus. Você entende que você é um grande espelho energético, você vai cuidar de tudo que está aqui dentro, porque o resto é só reflexo. Você entende que na lei do mentalismo tudo começa com o pensamento e o princípio de tudo é você cuidar dos seus pensamentos, porque basta um segundo, já está feito. Então, você não vai usar o seu tempo para observar e nem criar o que você não gosta dessa vida, dessa realidade. Então você vai, opa, tá vindo esse pensamento limitante, essa ideia, eu não vou alimentar ele, porque eu não quero viver essa experiência. Todo mundo aqui tem o seu livre-arbítrio, e o livre-arbítrio ele é para isso, para escolher conscientemente se eu quero viver aquela experiência ou não. Porque se eu estou observando uma limitação de uma certa forma, eu estou me convidando a viver essa experiência, porque é o olho do observador que colapsa a vida que a gente vai viver. E eu entendi que eu tinha que cuidar dos meus pensamentos, eu comecei a cuidar. Eu entendi que o meu maior patrimônio nessa realidade é a minha energia e minha vibração. Porque dependendo se eu oscilo ou caio para baixo, eu vou me alinhar com a frequência aqui do bandido, dos problemas, da falta de saúde, de tudo que eu não quero. Na primeira vez que virou essa chavinha em mim, eu entendi o porquê eu ia cancelar os meus pensamentos e não observar o que eu não quero. Então foi mais fácil eu me manter nesse degrau, nessa posição. E de lá para cá, era comprometimento 100%. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas é difícil. Só que olhando para o meu começo lá atrás, eu fui uma pessoa muito comprometida. Eu acho que você também foi. Porque quando eu entendi isso, eu comecei a fazer e começou a dar certo, eu entendi o poder de eu intencionar coisas ruins. De lá para cá, eu ficava 24 horas do dia fazendo Ho'oponopono. Eu estava atrás de estudo, eu via vídeos o dia inteiro. Foi 100% assim foco, porque eu estava comprometida com a minha mudança. Então eu falo hoje, eu brinco que hoje eu sou formada. Já são 5 anos, eu estou graduada nisso que eu ensino hoje. Muita gente chega na minha live e fica, você é formada em quê? Você é baseada em quê? Eu falo, sabe do quê? Do meu estudo, da minha dedicação. Eu sou uma autodidata, porque eu busquei estudar tudo que ia aparecendo para mim fazer sentido. Eu aprendi a observar o que era leve e pesado para mim, e eu fui sendo direcionada e fazia sentido, eu continuei buscando. Então eu falo com propriedade hoje. Hoje eu tenho muita confiança no que eu passo, porque é o que eu vivo e o que eu vivenciei. Porque só cada um de nós sabe as experiências que a gente passou, que a gente conseguiu moldar para conseguir essa leveza na realidade. E tem que ter o conhecimento. Não é qualquer um que consegue sustentar essa identidade. Para mim foram 5 anos. Quantos anos foram para você? Ah, para mim foi um pouco mais. Deixa eu te falar. Você falou tão um ponto tão interessante que às vezes também na minha live a pessoa pergunta a respeito, né, de qual é a formação. Mas aí eu percebo que é aquela crença coletiva que a pessoa só pode dar aula, só pode falar sobre um assunto se tiver feito faculdade, que a referência é a faculdade. E hoje a gente sabe que a faculdade Não tá, é nada. não é nada. Infelizmente, é a realidade e é isso, entendeu? Mas até que em relação a isso, não. As pessoas é muita questão de comparação e eu também não ligo. Mas foi o que você falou, é uma história, é uma... Ô, gente, é investimento de tempo, é dedicação.
E a questão que você falou sobre o controle, é até interessante que todos nós, hoje a gente sabe que controlar não adianta de nada. Mas sabe que a gente só tem um controle só, que é controlar o nosso pensamento. Porque a gente escolhe, né, de fato, querer ou identificar ou não identificar. Então, esse é o único controle que a gente tem. É as nossas escolhas ali o tempo todo. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, não, mas é difícil. Não, você está decidindo que é difícil. Automaticamente você está fazendo uma escolha. Porque quando, gente, o pensamento ele vem, você tem duas escolhas ali para fazer instantaneamente. Ou você acreditar nos seus pensamentos, que não é você, ou simplesmente acreditar em você e lembrar, não decidiu, não já está feito. A gente não muda aqui. Aqui é porque as pessoas. Eu falo também que eu já fui assim, você já foi. A gente foi, como que eu falo, programado, tudo. A gente na força, na guerra, sabe? No físico, né? Primeiro, se eu quero algo, eu tenho que ir na força, né? Não era que a gente não trabalhava o nosso interior, entendeu? Então, assim, é você observar e não simplesmente ficar pensar assim, cara, se eu confirmar esse pensamento aqui, eu vou ter isso. Será que vale a pena? Vale a pena eu acreditar nesse pensamento? Não vale, gente. Se você for olhar, o pensamento traz o tempo todo para você sofrimento. Sofrimento, só isso. Deixa eu ver aqui. A Dani até comentou aqui, ó, vixe, gente, esse negócio de pensamentos já deixa a gente com medo de pensar. Não é nem questão de medo, você tá aqui, os pensamentos, tanto seus quanto do coletivo, sobre tudo que tá passando aqui, vai se conectar com você. Só que você não precisa ter medo dos seus pensamentos, você só tem que estar consciente e presente para saber se você quer alimentar esses pensamentos ou não. Não é o que você quer viver, não é a sua realidade, apenas ignora, deixa passar e fala, não, não é minha realidade, eu não me identifico com isso. Então a gente não precisa achar que é difícil. No começo é um pouquinho cansativo. Você vai perceber pensamentos, você vai cancelar, você vai escolher não se identificar com eles. Mas depois se torna um padrão automático. Porque tudo da gente chega uma hora que se torna um piloto automático. E quando você começa a cuidar dos seus pensamentos, selecionar o que é melhor para você e o que não é, daqui a pouco também se torna automático você viver assim. É igual quando você começa a dirigir. No começo você tem dúvida, você olha a marcha, mas depois começa a ser automático. Esse processo de uma nova versão sua que cuida dos pensamentos, que está selecionando o que é bom e o que é ruim, é só uma fase, é só no começo. Depois se torna automático. Então não precisa ter medo dos pensamentos ou das ideias. Até hoje, às vezes aleatoriamente, estou levando meus filhos na escola, vem um pensamento ruim, eu falo, oxi, da onde vem esse pensamento aleatório do nada? Só que eu falo, não é meu. Daí eu imagino proteção, imagino que já está tudo bem e não alimento aquilo, porque eu entendo que não é meu. Apenas passou, porque meu corpo captou, a minha consciência captou aquela frequência, aquele pensamento, só que naturalmente eu escolho não alimentar ele, porque ele não vai fazer parte da minha realidade. Ele só vai fazer parte se eu escolher me identificar com ele, se eu escolher acessar essa realidade desse acontecimento. Então, entendendo que eu tenho livre-arbítrio para escolher em que realidade eu vou focar, então, naturalmente, eu escolho não me identificar com ele. Então, não tem esse medo, não tente, nunca alimente o medo, né? Aquela coisa, não, não posso fazer, não posso errar, senão vai acontecer o caos. E não é assim. Porque acaba que a pessoa fica na espera, né? Ela fica criando esse, assim, eu tenho que ficar observando, sabe? Aquela pessoa que fica paranoica. Então, se eu não observar, eu vou reagir, eu vou criar. Então, acaba que você está focando tanto, está pegado a isso, isso vai se expandindo, isso vai crescendo, entendeu? Você sabe o que eu ensino aqui para as pessoas que me seguem, o Érica, em relação quando os pensamentos vêm, né, para sabotar e tudo, trazer dúvida, qualquer que seja, eu faço para eles fazerem uma pergunta. Por exemplo, assim, a pessoa aceitou que tem um celular, um exemplo, né? Ela aceitou agora que ela tem um celular. Então ela pode fazer uma pergunta, por que eu estou preocupada se eu tenho, né, no presente, se eu tenho um celular? Porque a pergunta, ela traz a pessoa para o momento presente, que é o que a gente, né, sempre fala, que a gente tem que viver o momento presente. Esqueça o passado e o futuro, são ilusões da mente, é só para gerar sofrimento. E além dela, essa pergunta volta a pessoa para o momento presente, a pessoa se conecta, se alinha, quem ela é, quem ela decidiu. Ela não tem um celular, então já está feito, já está resolvido. E o pessoal, eu também faço também. Eu observo que rapidamente aquela ansiedade, se alguém ansiedade fica na espera, ou uma preocupação que não tem, olhando, né? Como diz o Hélio Couto, você decidiu que tem um carro, mas você vai lá na garagem olhar, entendeu? Então, assim, a pergunta ajuda muito a pessoa viver o momento presente e entender que já está decidido, já está feito. O como, não quero saber.
entendeu? Não estou um pouco me importando, eu sei que vai vir da melhor maneira, no momento certo, né? Que aí a gente larga esse controle. Então o pessoal gosta muito da pergunta. Às vezes eu também ensino, eu ensino, eles também fazem, eu também faço, é observar isso. Observo, não identifico, não falo nada, e às vezes eu falo assim, está feito, entendeu? É só isso, já está resolvido na minha consciência, entendeu? Eu não sei se você só observa e afirma ali naquele momento, entendeu? Não, eu trabalho muito assim hoje. Esse negócio até do controle excessivo entra para quem faz muitas técnicas. No começo a pessoa vai fazendo achando que vai ter resultados, mas até todo o ato de técnicas são só uma ferramenta para o seu verdadeiro poder, porque ali é um placebo. A pessoa não tem confiança no próprio poder e naturalmente ela ancora ali várias técnicas achando que é a técnica que vai dar um resultado para ela. E de fato é só uma muleta, porque quem faz a mágica acontecer é a gente com a nossa intenção. Aí entra até o que o Adani está questionando, mas não é um pensamento que cria. O que cria é a sua certeza, é a sua crença. Não adianta eu alimentar uma visualização aqui, uma ideia. Não, eu aceito que eu tenho tal carro X, mas aquela vozinha aqui, bem baixinha, fica. Não, você não tem dinheiro. Como você vai conseguir? Você tem que trabalhar tanto tempo. Então, de fato, você acha que está criando porque pensou naquilo, eu visualizei. Mas o que essa vozinha de verdade bem baixinha tá falando para você e tá alimentando aqui? Não, você sabe que você não tem dinheiro, você sabe que não dá, você sabe que é difícil, você sabe que a gente não tem. Então as pessoas às vezes se enganam nesse fato. Não, eu tô fingindo que eu tô acreditando aqui, eu tô pensando, eu tô criando, mas não é isso que de fato acredita. É a sua crença que cria, né? É a sua crença que de fato no fundo você acredita de verdade. Mas o que essa vozinha lá embaixo tá falando para você? Não, mas você sabe que a gente não vai conseguir, você sabe que a gente não tem sorte, você sabe que pra gente tudo é difícil. Então pare para escutar sempre o que essa vozinha bem baixinha ela fala. Porque eu já fiz esse teste, às vezes eu intencionava alguma coisa antigamente, mas lá no fundo aquela vozinha bem baixinha falava e era ela de fato o que acontecia. Porque de fato eu ficava fazendo técnica, aí eu sou rica, eu não sei o que, não sei o que, e aquilo me frustrava. Eu sofri tanto fazendo tantas coisas até chegar ao ponto que eu tô hoje. Hoje eu já não dependo mais de técnica. Hoje eu sei que basta eu aceitar que está feito, eu largo tudo e tenho a certeza que no momento certo vai acontecer. Tem Você, até. Pode falar. você falar a respeito de técnica, eu também. Eu fui muito nessa 33 vezes 3, 55 vezes 5, a técnica do caderno da gratidão, da visualização. Eu acho que a pior de todas, assim, para mim, tá, gente? Cada pessoa é um caso. Foi da visualização. O porquê? Eu literalmente só fiquei no futuro. Isso é da minha vida. Eu ficava o dia inteiro no futuro. Mas é o quê? Vendo, imaginando meu eu, o que eu queria e tudo. Então, de tanto eu ficar lá, que eu lembro que, gente, eu comecei a dar crises de ansiedade, desespero, por quê? Depois que eu fui olhar, eu falei, mas o que está acontecendo? Já passou um ano, já passou outro, e eu não consegui manifestar nada. Então, assim, eu entrei no desespero e assim, a ansiedade era demais. Então, essa para mim foi para mim, Ana Flávia, foi a pior de todas, porque literalmente eu fiquei no futuro. Aí eu lembro que quando eu fiz a primeira vez, a 33 vezes 3, eu queria um curso, né? Então, estava fazendo eu e meu amigo online, né? Ele na casa dele, então a gente sempre escrevia junto e tal. E nós dois queríamos o mesmo curso. Ele entrou em contato comigo no segundo dia, não, perdão, no terceiro dia, falou assim, Ana, hoje eu vou fazer mais cedo, porque eu vou dormir mais cedo e tal. Eu falei assim, tudo bem, eu vou fazer mais tarde. Ele falou, você não quer fazer agora? Não, eu falei assim, não. Aí eu não fiz, eu esqueci. E ele ganhou o bendito do curso. Menino, aquilo pra mim, ah não, pelo amor de Deus, porque eu pulei o terceiro dia, não consegui esse curso. Aí eu falei assim, não faz sentido. Então, mais uma frustração, fiquei frustrada. Depois foi da gratidão. No dia que eu esquecia de escrever a gratidão do meu dia, menina, eu me senti uma pessoa pior do mundo, ingrata. Eu falei, se eu não fiz o caderno e eu não estou sendo grata, eu não estou agradecendo nada, nada vai acontecer de bom na minha vida. E assim, depois que eu percebi que todas essas técnicas que eu estava fazendo, o que estava atrás? Desespero, falta. Era só isso. Eu estava no. Antes eu pedia, fazia oração pedindo, mas depois eu só inverti o papel, entendeu? Era o quê? Desespero, querer. Então, assim, não deu nada, pelo contrário. E aí eu falei assim, depois eu fiquei pensando, mas por que ele deu certo? Mas ele tinha certeza que ele ia ter esse curso. A diferença é essa.
Ele tinha certeza, ele falava, Ana, esse curso é meu, essa vaga é minha. Então, assim, ele estava decidindo, conversando comigo, né? E ele tinha certeza, ele confiava na decisão dele. Ele só estava ali fazendo aquela técnica para só confirmar, não confirmar. Eu acho que ele levava uma brincadeira ali. Então ele conseguiu o curso direitinho. Então eu já estava aqui no desespero. Eu só vou conseguir esse curso se eu concluir. Eu não, tipo, não queria concluir, então assim, para mim foi ruim. Todas as técnicas para mim foi ruim, entendeu? E para mim eu nem cheguei a fazer tanto tempo assim, porque nenhuma dessas funcionava, porque de fato eu sempre fui muito racional. Eu ficava tentando entender o porquê que aquilo ia funcionar. Eu comecei 33 vezes 3, eu fiz 55 vezes 5, mas eu fiz uma, duas vezes, não funcionou, eu não tentei mais. Eu era dessa, sabe? Eu não tenho muita paciência. Eu sempre gostei das coisas para ontem. A única coisa que eu sempre fiz, eu fiz por um bom tempo, foi o Ho'oponopono. Até hoje eu entendo o porquê que essa ferramenta funcionava para mim. Porque até meditação eu nunca fui de conseguir, nunca fui muito de conseguir desacelerar esse ponto. Até hoje eu não faço, nunca fui de fazer meditação. Mas o que que me ajudou muito, o que que eu entendi da ferramenta? Quando eu parava aqui para fazer a técnica do Ho'oponopono, Érica, abençoada, era o único momento que eu parava de criar o que eu não queria, eu focava 100% no meu presente. Aí eu entendi, até pouco tempo atrás que eu fui entender o porquê da ferramenta, que algumas pessoas usam e dá certo. Porque naquele exato momento ela está 100% focada naquele exercício. Então ela não tem tempo, a mente racional não está dispersando energia para criar o que ela não quer. Porque naturalmente tudo vai acontecer para todo mundo a cada instante. O fluxo ele está aqui, ele está constante. Mas por que que um manifesta e o outro não? Por que que às vezes eu manifesto e o outro não? Porque naturalmente eu não estou barrando o meu próprio fluxo. Quando eu estou aqui consciente, estou só criando, não, eu não posso, aquele emprego é difícil, eu não tenho dinheiro, eu só estou escolhendo barrar o meu próprio fluxo. Porque o estado natural seria eu conseguir o que eu quero, eu manifestar o carro, casa, apartamento, tudo. Mas o que que me impede de acessar o que eu quero? São as minhas ideias contrárias ao meu desejo. Então, quando você faz uma técnica, ela funciona a certo ponto. Por quê? Eu estou aqui só focando, Érica, abençoada. A minha mente já não está criando o que eu não quero. Então, por que que as pessoas falam, comecei a fazer a técnica, eu manifestei, eu fiz o 33 vezes 3, manifestei, tem umas que sim, outras que não. Porque naquele exato momento ela ficou ancorada no presente, ela começou a deixar o fluxo trabalhar. Então, quando você entende que basta você não criar o que você não quer e o resto já está feito, aí a pessoa consegue ter base para sustentar. Opa, eu não vou aceitar essa ideia do que eu não posso, eu aceito que de fato agora eu posso. Eu aceito que agora eu tenho dinheiro, igual lá atrás quando a minha conta zerou. Eu não aceito não ter dinheiro e eu parei de acreditar em outras mentiras. Até porque se você analisar, é tudo mentira. Se Deus faz tudo é próspero e abundante, por que que eu vou acreditar na falta e na escassez? Se não falta o alimento, nem a água, nem a comida para um passarinho, para um cachorro de rua, a árvore ela dá tantos frutos que chega, cai e estraga. Por que que eu vou condicionar acreditar numa ideia mentirosa de falta? A falta ela está só na mente de cada um. Porque a primeira coisa que acontece quando a pessoa começa a se alinhar, ela começa a estudar, ela começa a entender, opa, eu aceito o que eu sempre tenho e não importa o que eu estou vendo, eu vou sempre ter. O que que naturalmente começa a acontecer quando você eleva a energia e a vibração? As coisas começam a dar certo, o dinheiro começa a vir com mais facilidade, você começa a perceber que as coisas começam a acontecer e começam a vir para você, você já não está mais sofrendo, correndo atrás de nada. Você solta num ponto que tipo, opa, é tão fácil assim? Por que que eu sofria tanto? Por que que o salário antes não dava? Por que que o mesmo dinheiro até um mês atrás não pagava as contas e quando você decide que vai dar certo a partir de agora, as coisas começam a acontecer e dar certo? Por que que você começa a pagar as contas? Porque parece que o dinheiro começa a render? Porque é só um estado de consciência, é só uma percepção. A minha mente não enxergava que eu era capaz de fazer dar certo. Igual você falou do exemplo. Aquele negócio sempre estava lá e você nunca reparou. Mas não é que não estava lá, é igual todo o resto, tá tudo aqui no nosso campo. Só que a nossa mente só vai enxergar aquilo que a gente está consciente de ser, de ter ou de se permitir acessar. Porque tudo vai estar aqui, o dinheiro que eu posso ganhar mais, a oportunidade, o trabalho, o relacionamento, tudo já existe, tudo já está feito. Só que eu só vou enxergar essa possibilidade se eu estiver compatível com aquilo no meu campo. Eu sempre falo, chegou um desejo para vocês? Aceita o desejo, porque nunca vai chegar nada para você se não estiver disponível para você viver aquilo. Porque isso é um convite da vida falando, opa, você está alinhado com isso, você pode viver isso. Então, naturalmente, está no seu campo para realizar. Qual que é o seu trabalho aqui agora? Aceitar o seu desejo? Não, eu aceito o que eu quero, eu vou viver e aceitar como já feito. E agora, o que que eu faço? Agora você vai aceitar que já está feito e vai se permitir a vida te mostrar o caminho.
vai vir uma ideia, vai vir uma pessoa, você vai ter insights que vão te levar para o seu resultado final, porque o resultado final já está feito. O seu passo agora, a sua experiência como consciência é viver cada passo que vai te levar para o seu resultado final, porque a experiência da gente aqui é sobre isso. Você tem um desejo, eu tenho um. O meu, eu quero viver disso, eu quero crescer na vida, eu quero crescer na internet. Eu já sei o resultado final, eu já criei, eu sei que está disponível porque é um desejo meu. Então, agora, a graça da minha vida é as experiências de cada momento. Opa, eu estou fazendo vídeo, está viralizando, eu estou fazendo atendimentos, isso aqui está acontecendo. É esse o sentido da vida. As pessoas sofrem tanto com um sofrimento assim, antecipado, que é a ansiedade, que eu sempre falo, excesso de ansiedade e controle, é só um medo disfarçado, você só está vibrando no medo. Você está numa frequência onde tem medo de não dar tempo, de não conseguir, de não conquistar, de não ter o suficiente. Então, você se percebeu no controle excessivo ou na ansiedade, opa, eu estou vibrando no medo. Porque quem tem certeza não tem medo de nada, não quer controlar nada. Ele só segue o fluxo. Aí a vida vai acontecendo, vai sendo divertida. A pessoa vibra a vida com intuição, ela tá vivendo, ela não tá preocupada, ela não fica na espera. Como você falou, já tá decidido. Então, assim, e é mais leve, gente, é incrível, porque, assim, o que vocês decidiu vem de uma maneira tão, assim, inacreditável. É uma coisa assim que você fala, gente, veio tão fácil, veio divertido, porque essas vontades, né? Muita gente fala, né, sobre ações inspiradas e tudo. Eu falo muito que a sua intuição, né, te dando essa vontade para você, né? Na alegria, no entusiasmo, não é nada forçado, entendeu? Então, se você tá ali, seguindo, tá no momento presente, e seguindo essas vontades, eu vou te falar que a mente, o pensamento, ele não fica o tempo todo te trazendo, querendo te sabotar, ou então querendo te trazer dúvida. Pelo contrário, você está vivendo a sua vida. Você está vivendo nessa certeza. Então, quando a mente ali vem te trazer você já está ali, você só observa, tá tudo bem, entendeu? E você escolhe não acreditar, simplesmente escolhe acreditar em você, não já está decidido? Você não já fez a sua escolha? É confiar na sua decisão. Eu acho que essa é a parte, confie na sua decisão. Lembra, eu já decidi, já está feito. Entendeu? O que eu sempre falo sobre isso, a pessoa ela oscila muito. Só que a pessoa, ela decidiu um trajeto. Boa noite, pessoal. A pessoa ela escolheu um determinado desejo, uma manifestação, é o plano A dela. Só que ela só vai se permitir viver a experiência do plano A se ela não ficar criando plano B, C, D e E. Porque a pessoa que ela já cria uma segunda opção, ela já está consciente que aquela plano A dela não deu certo. Então, se perceba, muitas pessoas não... Igual tem sempre alguém que comenta assim, mas eu mandei currículo e não deu certo. Mas eu já mandei em outros lugares. Então, naturalmente, o que ela está consciente desse lugar que ela queria estar? Ela já tem certeza que não vai ser chamada, então ela já criou o plano B. Por que aquela pessoa que só decide uma única coisa, ela chega no resultado final? Porque ela tem certeza que aquilo vai dar certo. Se eu estou num objetivo, numa ideia, eu já estou criando, mas se não der certo, eu vou fazer isso, isso e isso. O que naturalmente ela está decidindo? Que o plano dela, não vai dar certo, e ela já vai viver aquela segunda e terceira opção. Então, a pessoa que manifesta o que ela de fato quer, ela não cria plano B, ela tem certeza que vai dar certo. Então, quando você pisa, naturalmente o caminho vai ter que se abrir. Mas se eu já estou consciente, eu já tenho certeza que não vai dar certo, eu já estou criando a segunda opção. Então, você tem que ter clareza do que você quer, você tem que saber de fato o que te empolga e seguir só por esse caminho. Porque você escolheu um caminho e a partir disso o resto tudo vai te levar para o seu resultado. Mas se naturalmente eu crio o plano B, C e D, eu já tenho certeza que o plano A não vai dar certo. Isso aconteceu muito comigo. Eu era muito assim, ansiosa. Então eu queria uma coisa, eu começava, já não dava os primeiros resultados, eu desistia. E por que a pessoa às vezes chega assim e fala assim, eu procrastino demais, eu não sei o que, eu não consigo ir adiante? Porque de fato ela não sabe o que ela quer de verdade. Porque quando você consegue sustentar uma identidade, é quando você tem certeza de onde você quer chegar. Opa, eu escolhi que eu gosto disso, eu quero ser assim, eu quero trabalhar com isso, então ela já tem clareza do que ela quer. E naturalmente ela tem que sustentar isso depois. Então o que vai mover ela a sustentar o que ela quer no depois? É a certeza de onde ela vai chegar. Então ela vai se lembrar, porque comigo foi assim. Eu tive que me perguntar, saber o que de fato eu queria, para chegar a fazer o que eu estou fazendo hoje. Opa, o que eu faria hoje se tudo já estivesse resolvido na minha vida? O que eu faria hoje se dinheiro não fosse o problema? Eu tive que sentar comigo, fiquei alguns dias me perguntando, é verdade, eu não sei o que eu gosto, o que eu vou fazer, eu não quero mais fazer o que eu faço. Então eu tive que saber o que eu queria, responder essas perguntas para mim, foi onde eu cheguei. Eu faria isso, eu gravaria vídeo, falaria do que eu acredito e seria natural para mim.
Quando eu tive certeza do que eu queria, eu ainda fiquei um tempo. O que uma pessoa que já trabalha com a internet de fato tem que fazer? Ela tem que gravar vídeos, ela tem que aparecer na internet, ela tem que fazer live. Aí entrou um outro processo. Eu não conseguia vir aqui fazer live. Eu fiquei um tempo aceitando. Não, eu faço live todos os dias. Eu tive que assumir essa identidade, fazer isso se tornar natural na minha mente. Eu fui ancorando essa ideia. Não, eu faço live todos os dias. Ainda assim, eu ainda duvidava e não fazia. Mas precisou de eu ficar um tempo aceitando essa ideia para, de fato, um belo dia eu falar assim, quer saber, eu vou lá e vou fazer uma live. Porque se eu quero ser uma referência no que eu faço, a primeira coisa que eu tenho que fazer é sentar e aparecer. Eu tenho que ter vínculo com o meu público. Aí um belo dia, do nada, eu estava depois do almoço na minha rede ali balançando, eu gosto de ficar na rede de vez em quando. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma live. Daí, do nada, eu fui movida a ter essa ação. Mas não fui eu que criei essa ação. Isso já era um resultado da minha identidade que escolheu um caminho. Eu sabia onde eu queria chegar. Então, eu só sentei aqui, comecei, e desde a primeira live, eu lembro, foi um dia tarde, nem sei que dia da semana foi, e foi incrível. Eu falei assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? É tão gostoso, é tão natural. Por que eu ficava assim, não vou fazer ou tenho algum julgamento? Então, eu tive que aceitar o que eu queria, saber onde eu queria chegar, para sustentar essa ideia que ia me levar para o meu resultado final, que era conseguir fazer o que eu faço hoje. E depois daquele dia, nunca mais eu parei. Eu até brinco muito com a minha irmã, assim, engraçado, eu fiquei mais de 6 meses, eu tinha ideia, o desejo de vir fazer live, e falava, mas por quê? O que me levava a não fazer? Mas não era que eu estava procrastinando, eu só não estava na minha identidade que fazia aquilo. Eu tive que aceitar esse resultado e ancorando essa ideia, e quando se tornou natural para mim, para minha consciência, para o meu racional, aí eu só peguei, vim e fiz. Mas até o resultado de eu vir fazer foi uma ação inspirada de algo que eu decidi lá atrás. Eu comecei a saber o que eu queria e todo dia eu falava assim, não, mas eu não quero outra coisa, é isso e pronto, não tem mais nada que eu queira fazer. Então eu tive que sustentar uma ideia para depois ter as ações inspiradas. Hoje eu faço atendimento, hoje eu faço lives, hoje eu faço vídeo, então tudo é natural para mim, então já se tornou natural. Mas a pessoa fala assim, mas eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que fazer. Você vai ter que ser honesto e sincero de verdade com o que você quer, com o que você gosta, não pelo dinheiro, porque o dinheiro ele é só consequência de tudo que você faz pelo prazer e não pelo sacrifício. Então, o resultado, o sucesso, ele só vem com leveza. Não adianta você forçar, achar que vai fazer com força, vou fazer o que os outros estão fazendo porque fala que dá resultado. Eu já fiz muitos cursos, eu fiz tráfego pago, me dava crise de ansiedade, porque eu não sou dessa linhagem. Na época eu queria fazer porque eu queria resultado. E me deu um pico de ansiedade, eu fiquei muito ansiosa. Eu tive que tomar vários remédios, falei assim, eu não aguento mais, mas eu tenho que fazer porque eu quero dinheiro. Então eu ficava nessa vibe. Quando eu entendi que eu não adiantava eu forçar que eu não ia ter resultado, eu falei assim, não me importa, eu vou fazer o que de fato eu quero. E depois que eu decidi isso, as coisas foram acontecendo sozinhas. Então eu entendi que o resultado ele não vem do esforço, mas ele vem da leveza, daquilo que é natural para cada um. Então não adianta forçar nada, seja relacionamento, seja trabalho, seja dinheiro, seja saúde, não importa. Se você está seguindo a sua empolgação, a leveza, aquilo te traz resultado naturalmente, porque o fluxo natural vai te trazer tudo. Se está oscilando, se está difícil, se está sofrendo, opa, está errado, você está no caminho errado. O nosso GPS emocional ele está aqui para isso, para nos direcionar para o nosso verdadeiro caminho. Então você tem que aprender a se guiar pelo seu sentimento, pela sua emoção, por aquilo que te empolga de fato, e não por aquilo que os outros estão falando que dá certo, que eu vou fazer. Não dá, você só sofre. Você falar a respeito, né, de você assumir essa nova identidade, quando, antes, né, de eu vir para o TikTok, eu encontrei com um amigo conversando e ele estava todo assim chateado, começou a falar, falei, eu só observando ele. Falar, eu falei assim, agora eu posso falar? Ele falou, pode. Eu falei assim, olha, aí eu comecei meio que fazer meio que uma consultoria com ele sem ele saber, né? Porque a gente começa a observar o que a pessoa vai falar. Eu falei assim, olha, você tem essa crença, e fui conversando com ele, foi tal, tal. E ele, tipo assim, a vida que segue, escutou aquilo e tal, conversando com ele ali, vida que segue. Então, assim, depois ele voltou, acho que foi uma semana depois, ele falou assim, Ana, o que você fez comigo? Eu falei assim, mas como assim? Eu tinha esquecido sobre esse assunto. Ele falou assim, você mudou a minha vida. Porque ele queria ter um próprio negócio. Então ele tinha muita crença em relação a isso, sabe? Limitante, que dava medo, em questão. Então, assim, ele falou assim, nossa, eu já tenho, já consegui fornecedor, consegui sócio e tal, né? O negócio tá crescendo, tá abrindo, eu já consegui um ponto, o negócio assim, mudou a minha vida tudo.
E foi quando ele falou assim, por que você não fala sobre esse assunto? E eu já estava, como que eu te falo? Eu já estava operando no mercado financeiro, né? E eu falei assim, tá, beleza. Aí eu fui e falei assim, vou aceitar que a partir de agora eu vou falar sobre esse assunto, sobre crença, né? Sobre expansão de consciência, enfim. E eu ainda não tinha feito cadastro de TikTok nem nada, tava lá operando, olha que doideira. É engraçado, quando a gente assume e deixa acontecer, é incrível. Tava operando, tava pronto para comprar, eu nem lembro o que, se era comprar ou vender uma ação e tudo. E aí uma coisa falou comigo assim, comprar ring light. Eu falei assim, ring light, mas eu sabia do que se tratava, que era isso aqui. Na hora, aí tirou meu foco, né, do que eu estava fazendo ali, tirou meu foco, eu fui comprar e tudo. Quando eu, aí nesse período que estava para chegar, esse ring light, eu já senti, né, eu só lembro dessa que falou dessa plataforma aqui, não falou as outras e tudo. E comecei. Aí chegou, comecei a gravar vídeo e tudo. Mas engraçado que eu não tive, como que eu te falo? Eu não fiquei preocupado em questão. É tão engraçado quando a gente assume, né? E é natural. Eu fiz o meu primeiro vídeo, eu só fui lá naquele, acho que é CapCut, só pra colocar a legenda. E assim, não sabia nem mexer nem nada. Só fiz, tirei algumas partes assim. E pronto. E deixei o vídeo lá e fui viver minha vida, fui fazendo as coisas, começaram e tudo. E depois eu fui tendo mais vontade de fazer determinados assuntos e tudo. Mas foi assim, natural, foi uma coisa incrível. Porque assim, gente, eu tava operando, tava do nada começou. E cada vez mais. Aí eu entendi que a área como que eu falo, do financeiro mesmo, ali do mercado, ali, já não fazia mais sentido para mim. O que faz sentido para mim hoje é essa área. Eu me identifico, eu amo o que eu falo. É a questão da live, você falar que. Engraçado que uma vez uma pessoa falou assim, Ana, como que você fez para você atingir seus seguidores? Você teve que pagar? Eu falei assim, não. Eu falei, você sabe que eu estava mais com vontade, e se eu peguei, eu fiquei um pouco apegada, tá? Das 100 pessoas, porque a idade de 100 pessoas que você pode fazer a live, né? Do que o público que eu tenho hoje, eu não olho questão de quantas pessoas que estão olhando. E assim, a minha questão era o quê? Era fazer a live, porque eu estava com tanto conhecimento ali, tanta vontade de abrir a mente. E esse amigo, assim, me deu um tipo, sabe, vai, faz, você conseguiu mudar. E ele indicando para outras pessoas e tudo. Aí eu falei assim, gente, é isso. Então, assim, o mercado financeiro, tipo, tá lá, nem tem vontade, não sinto aquela vontade. E é incrível, porque é natural. Eu não sou a pessoa, Érica, por exemplo, se eu não fazer um vídeo hoje, eu ficar uns 2, 3 dias sem fazer, colocar ali na plataforma ali, eu não me sinto mal. Eu tô sendo bem sincera com você. Inclusive, eu não sou de fazer. Eu só faço quando vem essa vontade. É assim, veio, vou lá e faço. E quando vem essa vontade, que é genuína, é um vídeo assim, é uma versão tal, pronto, acabou, já coloca. Porque não precisa ficar forçando. Não, esse aqui não ficou bom, peraí que eu tenho que mudar aqui. Não, é uma coisa rápida. Você sentiu, fala ali o conteúdo e tchau, entendeu? Mas é muito, assim, pra mim, pra nós, né, é gratificante demais, porque você vai assumindo essa identidade e é natural, entendeu? E assim, eu falei assim, gente, mas como que pode uma pessoa que acreditava firmemente que o destino, né, ou não destino, mas que era ali no mercado financeiro e hoje não tem nada a ver. Eu amo, assim, eu gosto quando eu faço live. Eu não sei se tem uma pessoa que fica por muito tempo. Nossa, eu lembro que eu ficava 4 horas assim, eu me perdia e as pessoas, nossa, Ana, já é 10 horas, já é 11 horas e tudo. Eu falei, gente, o assunto tá tão bom. E cada vez que as pessoas vão entrando, vão perguntando, e a gente tá ali, sabe, uma forma de ajudar, isso pra gente é gratificante, sabe? Porque nós já tivemos no lugar dessa pessoa. Então a gente sabe essa dor dessa pessoa. Então a pessoa veio, encontrou a minha live, ou assunto, qualquer outra live de qualquer pessoa e tá assim decidida a mudar, a parar de aceitar menos. Olhar para o cenário e falar assim, gente, acabou. Eu não vou aceitar isso aqui não. Chega, eu estou cansada, eu estou cansado. Eu posso ter uma vida melhor do que eu estou aceitando. Porque tem até aquela frase, aceita que dói menos. Mas você não tem que aceitar. Chega, não basta. Você tem que olhar para essa situação que você está, se é relacionamento, de qualquer área. Começar a ter nojo, ranço. Porque aí você vai tomar uma atitude. Começar a decidir no seu dia a dia. Começar a fazer novas escolhas conscientes. E eu vou te falar,
A Érica, né, como já teve pessoas aqui na minha live que falou, que teve que chegar no fundo do poço para poder mudar. Você não precisa de chegar no fundo do poço. Você pode agora, se você está num relacionamento, você não está aguentando, está na hora de mudar. E você pode mudar. É começar a tomar decisões, fazer escolhas conscientes. Isso aqui para mim não está dando certo. Agora, a partir de agora, eu mereço uma pessoa que cuida de mim, que me valoriza, que me respeita, que é leal. Aí na área financeira, Ana, eu tenho uma dívida, você não tem noção. Eu tenho uma dívida de 40 mil, como que eu vou... Filho, tá te incomodando? É agora, decide. Já está pago, já está feito, já está resolvido. Ana, mas como que vai vir? O como não é o seu trabalho. E aí acabou. Vai viver a sua vida. Ô, gente, começa a gostar de viver a sua vida. Começa a reparar tudo que vocês estão fazendo. Começa a viver o momento presente. Porque é igual, vai vindo essas vontades, essa intuição, essas ações inspiradas. É uma coisa, é no entusiasmo, na alegria. É diferente. Porque você decidiu e você confia na sua decisão. Ah, Ana, mas como eu aceitei, como eu decidi? Você acabou de falar, você acabou de terminar a sua frase. Já é uma escolha, você já decidiu, já está feito. E vai viver. Começa a gostar de viver. Tem muita gente que fala assim, eu não sou feliz e tudo. Mas, gente, mas você está vivendo no momento presente? Ou você está lá no passado ou no futuro? Porque o que vai te gerar sofrimento é passado e futuro. Se você estiver no momento presente, vivendo o momento presente, o agora, você não fica um sofrimento, não. Pelo contrário. Você começa a observar, primeiro, a oportunidade. Você começa a observar tudo que estava assim que você não viu. Nossa, gente, é incrível. Começa a viver o momento presente, entendeu? E a decisão, Ana, mas eu não consigo viver o momento presente. Não é decisão? Aceita que a partir de agora você é uma pessoa que vive o momento presente. Está feito, já está decidido. E assuma essa nova identidade. Você vai perceber, é natural. Caso aconteça, você aceitou e você foi para o futuro, está tudo bem, mas você percebeu que você foi para o futuro. Antes você ficava lá, ou então no passado. Não, agora você assumiu uma nova identidade que é presente. E, gente, é maravilhoso estar no momento presente, porque eu te falo que eu já fui muito ansiosa e, assim, é gratificante, porque você começa a observar detalhes, tudo. É muito mais leve o seu dia, entendeu? É bem interessante mesmo. Eu falo assim que a ansiedade é uma coisa tão automática, a maioria vive isso. Que até um tempo atrás eu me observava para dirigir. Eu estava sempre correndo. Vou falar, até chegou um dia, eu estava me percebendo. Eu falei assim, mas por que eu estou sempre dirigindo correndo, sendo que eu não estou com pressa? É uma projeção, e a maioria na live nesse dia falou, é verdade, eu estou sempre assim, não sei nem por quê. As pessoas estão tão naquela correria, num pensamento acelerado, que nem percebe que está sempre correndo. Então, é um piloto automático de um excesso de pensamentos, e eu tenho que, e de fato você não está atrasado, você não tem nada ali te cobrando, e você está no piloto automático. Então, são os excessos, né? Essa correria do dia a dia. E até esse negócio sobre quando você tem um entendimento sobre aceitar o resultado, é tão simples, que eu falo muito, eu ancoro muito nos meus atendimentos e nas lives, o quê? Que a vida é muito mágica. Eu vou falar para vocês aqui o exemplo da minha vida. Até meio inconsciente, na época, quando 15 anos atrás eu comprei minha casa, eu morava no fundo, assim que eu casei, eu tinha 16 para 17 anos, comecei a namorar com 15, daí com 17 engravidei e fui morar com meu namorado, que é meu marido até hoje. Daí, pá, fomos morar no fundo da casa da minha sogra, ele já morava sozinho lá no fundo, fui pra lá. Daí, nesse meu tempo, ganhei minha filha, daí ela tinha uns meses, 6 meses. Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Então, naturalmente, daí eu peguei, ela tinha uns 6 meses, daí minha sogra estava enchendo o saco, ela era crente, ficava enchendo o saco. Eu cresci católica, eu fui testemunha de Jeová e eu terminei na congregação, fui batizada na congregação, fiquei uns 10 anos lá. Eu era crente, só que eu questionava muito, porque eu não podia usar uma calça, por que aquilo interferia na minha vida, então eu questionava muito, daí eu fui saindo disso. Aí chegou um belo dia e falei assim, ó, amor, é o seguinte, eu não aguento mais, ou você arruma uma casa pra gente ir embora, pra gente alugar, ou eu vou embora sozinha. Foi desse tipo. Daí eu entendi hoje, olhando pro meu passado, que tudo começa com uma decisão, daí você decide e depois as coisas vão acontecendo. Eu tive que olhar pra cara dele. Sempre amei muito meu marido, a gente namorou, então foi muito legal, então foi tudo tranquilo. Só que eu cheguei pra ele e falei assim, ó, não aguento mais. Isso eu tinha 17 anos. Já tinha 18, né, nessa época. Eu falei assim, ó, eu vou embora, não aguento mais morar aqui, ou você dá um jeito de alugar uma casa, ou eu vou embora sozinha. Daí nisso a gente não tinha condições, não tinha dinheiro para pagar nem aluguel, nem nada. Daí ele só falou assim, tá bom, vamos começar a procurar casa para alugar. Andamos toda na nossa região aqui, não achei uma única casa para alugar. Daí ele pegou e falou assim,
vamos procurar uma casa para comprar? Daí eu, pessimista como eu era na época, né? Falei assim, como? Se a gente não tem nem dinheiro para pagar aluguel, como que a gente vai comprar uma casa? Daí ele falou sim, eu falei, então tá bom, vamos, fazer o quê? Você quer andar, a gente vai. E a gente começou a pesquisar. Daí até essa casa que eu moro hoje, a gente comprou ela, daí a gente estava construindo, a gente foi falar com o dono da casa. Daí que estava construindo, ele falou, ah, vai lá na Caixa, ver se libera o financiamento, tudo. Daí eu falei assim, mas amor, como que a gente vai dar a entrada? Ele falou, vamos lá, né, não custa nada tentar. Eu só indo no embalo, né, fui. Daí chegou lá, a Caixa aprovou, ele já trabalhava muito tempo até na empresa que ele ainda está até hoje. Daí aprovou o financiamento, ok, voltamos no dono da casa, ó, aprovou, e agora? Ah, mas agora tem que pagar o documento da casa. Eu não tinha um real, 5.000 reais. Falei assim, amor, e agora? A parcela da casa ia ficar uns R$ 800. Daí ele falou pro rapaz, como que a gente vai pagar? Não tem como, eu já vou ter a parcela, não tem condições. Ele, não, a gente dá um jeito, a gente parcela aqui no boleto. Ele, ah, vou ver, mas eu já vou ter a parcela e não sei nem como eu vou pagar. E a gente só foi seguindo o fluxo. E no mesmo mês que a gente falou que ia ficar com a casa, a empresa dele pagava PPR, mudou para PLR. E nesse primeiro mês que mudou, veio os exatos 5.000 reais para a gente pagar a documentação. Ok, daí você vai vendo como as coisas vão acontecendo. Eu sempre falo essas histórias nas minhas lives para pessoas entenderem que elas não dependem de ter dinheiro na conta para manifestar alguma coisa. Você não depende de terceirizar os seus desejos e as suas vontades para chegar no resultado. Porque eu comprei uma casa, eu não tinha dinheiro nem para pagar aluguel nem a prestação. As coisas foram acontecendo, meu marido, não sei o que aconteceu, de nível 1 ele pulou para 2, o salário subiu, a gente pagou as parcelas, isso porque eu não tinha dinheiro nem para pagar aluguel e eu paguei minha casa. Paguei a documentação. Daí foi indo, em 5 anos eu quitei minha casa, foi dar batendo com o FGTS, essas coisas, e ok. Daí depois chegou na época da pandemia. Eu trabalhava há 15 anos com comércio, daí a gente começou na época, deu a ideia nele da gente pegar celular para vender, eu ia buscar lá em São Paulo, e as coisas foram fluindo, foi acontecendo. Por quê? A gente pisou, assumiu um compromisso e depois os meios da gente sustentar aquilo foi sendo direcionado, e foi vindo conforme foi mais fácil para cada um de nós. Ele vendia no trabalho, eu ia buscar, então as coisas foram fluindo e as coisas foram melhorando. Daí depois chegou na pandemia, já trabalhava já aqui, nesse tempo todo com comércio, montei meu negócio. Daí fui trabalhando. Daí chegou a pandemia, as coisas oscilaram. Na minha casa eu tinha acabado de construir, terminada a reforma do sobrado, para me trabalhar na minha própria casa com o meu comércio. Daí no mês que eu inaugurei, em março, começo de março que eu inaugurei, final de março decretou a pandemia. Daí já veio aquele paulada. Falei, pronto, e agora? Eu tinha pegado um financiamento para construir, para pagar pedreiro, tinha assumido o compromisso e rodou até bem os 3, 6 meses, assim, foi fluindo, então meu faturamento foi lá em cima. Mas daí todo mundo com aquele auxílio, com aquele negócio, o negócio fluiu bem. Só que depois eu fiquei com as dívidas, porque daí começou a cair, os negócios foi acabando, e opa, minha vida virou um caos. E nesse meio processo começou a minha expansão de consciência. Minha vida estava um caos, baixa autoestima, veio desequilíbrio financeiro, na própria pandemia teve redução de salário do meu marido, então virou um caos. Eu tinha compromissos altos de financiamento, eu tinha carro caro, porque eu tinha financiado um carro de 120 mil, então eu estava naquele auge que veio a turbulência. Daí foi tudo com um propósito maior. Daí tá, eu tive que aprender o quê? Tá tudo bem, as coisas complicaram, eu tive que aprender a soltar e aceitar que ia se resolver. Que não tinha mais o que fazer, ou ia ficar doida, ou então eu tive que aprender a soltar tudo para ter tudo. E nesse processo da pandemia, eu já tinha decidido, não estava mais trabalhando porque tinha fechado. Daí comecei a estudar bastante, expansão de consciência, as coisas foram acontecendo. Daí me deu o desejo, meu marido, vamos voltar a abrir. Só que eu já não tinha mais vontade de trabalhar com isso. Já fazia quase 15 anos que eu trabalhava com o comércio, eu estava de saco cheio, e depois que eu fui expandindo a consciência, meu desejo era só trabalhar com isso. Fiz curso de tarô, de reiki, numerologia, fui trabalhando com essas coisas. Só que nada ainda tinha engajado, porque não estava fluindo. Comecei a fazer atendimento tarô, fazer vídeo, mas ainda não era aquilo. Daí fui sendo direcionado. Daí ficava com a pressão dele no meu ouvido, porque ele era crente ainda, não acreditava muito nessas coisas. Até hoje a gente ainda oscila bastante, só que eu aprendi a respeitar o processo dele. Então, naturalmente, daí ele ficava, abre a loja de novo, mas eu não quero. Daí tá, daí de vez em quando eu vinha, daí e colocava para fazer isso. Só que o negócio não fluía. Daí entra aquilo que o professor fala numa palestra. Você não quer ter clientes? Não vai ter clientes. Eu não queria, então eu não tinha clientes. E ele falava, mas o que está acontecendo? Eu falei assim, sabe o que está acontecendo? Porque eu não quero. Eu usava meu tempo na minha loja para ficar estudando, para ficar fazendo técnica, ficar fazendo curso. Eu usava meu tempo na loja só para isso. E de fato eu não queria clientes, não vinha. Daí, se não vinha para você, né, de fazer só técnica.
E porque me atrapalhava, eu não queria. Daí as coisas foram indo, eu tinha ele para me sustentar, então tava bom, né? Tava, não quero. Só que eu nunca fui muito assim, eu nunca consegui me obrigar a fazer o que eu não gosto. A minha natureza não me permite. Se eu tenho até um pouco de pressão, eu começo a ficar ansiosa. Então eu funciono assim. Então eu tive que aprender a me conhecer, entendendo que eu não funciono sob pressão, que eu não consigo fazer o que eu não gosto. É a minha natureza. Então eu falei, amor, não adianta, eu não quero. Daí quando eu decidi, já tem uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos isso, falei, não vou abrir mais e pronto. Ah, mas e agora? Vai apertar? Eu falei assim, não importa. Sabe quando você precisar de mais será dado? Eu fiquei com isso guardado. Eu falei assim, não me importa. E a mágica aconteceu. O salário dele começou a sustentar tudo que a gente tinha mesmo com a loja aberta. Começamos a organizar, comecei a pagar, as coisas começaram a fluir. Porque eu entendi que não precisava me forçar a fazer alguma coisa que eu não queria. E eu já tinha esse respaldo que é ele que sustenta a casa, né? A maior renda era dele. Então eu me permiti esse luxo. Mas precisou eu abrir mão de falar, opa, não adianta, eu não vou me forçar. Daí chegou uma época, eu falei assim, vou trabalhar de Uber. Daí eu falei assim, amor, eu tinha um Vectra, porque eu tinha saído de uma Jeep Compass que eu tava antes, aí na pandemia deu um caso, para pegar um carro quitado, eu peguei um Vectra, fiquei com um Vectra 2000. Daí eu falei assim, e nessa época eu sofri muito, porque eu saí de um nível de um carro top para um carro zero para mim, sabe? Tipo assim, do luxo ao lixo naquela época, sabe? Foi muito difícil para mim. Só que eu entendi que teve muito crescimento, foi a época que eu mais cresci na minha vida. Porque o que mais me pesou foi o financeiro. Eu sempre tive cartão de crédito alto, eu nunca olhei preço, sempre fui daquele tipo de não olhar preço no mercado, eu ia no shopping, eu comprava roupa, eu nunca fui de olhar preço nada. Então, nessa mudança de padrão, eu tive que aprender a agir diferente na realidade, a confiar no depois mesmo sem ver, a confiar que eu sempre vou ter. Daí, nesse meu processo, eu falei assim, vou trabalhar de Uber, vou fazer um teste. Mas o nosso carro não dá. Eu falei, vou financiar um, eu pesquisei bem, o povo alugava carro para pagar os negócios alugados. Eu falei, o preço de eu alugar um carro, eu compro um carro, mais um carro, a gente fica com 2 carros e já fica com um carro para mim. Eu também não tinha R$ 1 para comprar o carro, para dar entrada, nada. Fui lá no primeiro estacionamento que eu fui, que eu tinha pesquisado. A prova, tem que ter 2.000 de entrada. Eu falei assim, moço, eu não tenho R$ 2.000, não tem como. Daí ele falou, vamos ver. Daí o pneu estava um pouquinho gasto. Ele falou, então vamos deixar a entrada pelos pneus, fica por isso mesmo. E foi, financiei o carro, parcela de R$ 2.000 para fazer Uber. Trabalhei um mês, falei assim, amor, não vai compensar, esse carro gasta demais, era um Fox, eu peguei ainda um Fox. Ponto 6, tá? Falei, amor, esse carro gastando demais, não vou pagar nem a primeira parcela, não compensa. Eu tinha posto seguro, tinha gastado dinheiro, e eu trabalhava muito, era muito cansativo, era umas 12 horas de Uber para me fazer, e o que sobrava não compensava, porque o carro gastava muito. Eu falei, eu não aguento, trabalhei um mês, falei, e agora, o que a gente vai fazer? Vamos devolver o carro? Eu falei assim, não tem como, vamos passar? Eu falei assim, não, daí me veio a intuição. Não, eu vou ficar com o carro e a gente vai negociando. Daí eu comecei a ligar para o banco, foi vindo a intuição. Vou ligar para o banco, vou ver, pesquisei na internet se tinha como refinanciar, tinha gente que refinanciava com juros mais baixos. Daí fui ligando. Não tem como, ainda não tem como. Daí eu fui seguindo a intuição. Só que nisso eu ancorava, já, porque eu já tinha um entendimento, não, a centelha me deu, a vida me presenteou com esse carro, ele não vai tomar. Só que ao mesmo tempo eu não tinha um apego. Não, se uma hora precisar devolver, eu devolvo. Ela me deu uma vez, ela dá de novo. Então eu não tinha esse apego. E toda hora que eu entrava no carro, isso se passaram 9 meses. Daí todo mundo falava, mas não vai dar busca e apreensão? Daí o meu marido vinha, amor, vai te dar busca e apreensão? Eu falei, não vai, porque Deus me deu, ele não vai me dar, e eu não aceito essa ideia. E todo dia de manhã, quando eu levantava para levar as crianças na escola, me vinha o medo, e se der busca e apreensão? E agora, o que eu vou fazer? Aí eu reforçava a ideia, não vai dar busca e apreensão. Ele me deu, Deus me deu, ele não vai tirar. Aí eu sustentava essa ideia, eu não aceitava a ideia de medo. E eu ficava mandando um WhatsApp, tentando negociação, eu ia lá e fazia acordo para ver se ia baixando. Chegou um belo ponto, nesses 9 meses, chegou um acordo para mim isso, o carro de 42 mil, estava no Serasa já mais de 100 mil de dívida, nesses quase um ano eu com o carro não tinha pagado nada. Daí me mandaram uma proposta de R$ 14.700 para me quitar esse carro, um carro de 42 mil. Eu falei assim, nossa amor, mandaram a proposta de 14 mil. Daí eu tinha uma Meriva que era do meu marido trabalhar. Ele falou, amor, eu vou vender a Meriva, a gente fica com esse carro que é mais caro e depois a gente compra outro. Daí nisso meu pai passou, daí eu perguntei para ele assim, pai, você não tem um conhecido, pedreiro, carpinteiro, alguma coisa que queira comprar um carro grande para trabalhar? Porque a Meriva é um carro grande, bom, econômico. Daí ele falou assim, pensou uma melhoria e falou direto pro meu marido, vamos fazer um negócio de homem para homem? Eu vou te emprestar esse dinheiro e você vai me pagando com jurinho e você me devolve quando der. Meu marido falou, opa, fechou. E resultado disso, eu não tinha dinheiro na conta nem para me comprar o carro.
Daí veio a quitação, eu também não tinha R$ 1 para quitar esse carro, e nem precisou eu ver a cor desse dinheiro. Eles mandaram o boleto, eu dei para meu pai foi direto no banco, ele pagou, devolveu para mim, enviei para o banco, acordo fechado e fiquei com o meu carro quitado. Daí nas férias seguintes, daí veio as férias do meu marido, eu fui lá, caiu as férias, eu fui lá e paguei meu pai. Então, dependente, se eu fosse pensar que eu teria que ter o dinheiro na conta para comprar um carro, eu não teria comprado. Se eu tivesse pensado que eu teria que ter dinheiro na conta para achar que eu vou arcar com o financiamento da minha casa, eu não tinha minha casa. Então, você entende que toda a projeção de limitação e falta está só na mente, e quando você pisa, o chão aparece? Daí, beleza, quitei. O começo desse ano tinha um processo que estava correndo, foi o último ritmo que eu passei, assim, desses tempos, assim, bem forte. Estava com um processo judicial, chegou um belo dia, tinha caído as férias do meu marido, congelou a conta dele. Minha maior renda ainda vem dele. O que eu faço, assim, é legal, entra um bom dinheiro, mas não é o meu padrão. Daí chegou, caiu as férias, olhei na conta do meu marido e falei assim, amor, o dinheiro estava aqui, zerou. Daí foi lá, saldo bloqueado, porque entrou um bloqueio judicial. E agora? Daí foi, a gente ligou pro banco, tem um acordo, estava em processo, só que ficava um X valor e era um valor alto, eu não tinha esse dinheiro, eu não ia pedir para ninguém, eu entendo que eu não queria passar por isso. Eu falei assim, amor, a gente não vai mais fazer dívida, porque eu não quero pegar dívida para quitar uma outra dívida. Dele, e agora o que a gente faz? Eu falei assim, agora a gente vai resolver, vai dar um jeito. Daí a mulher do banco ligou no dia seguinte e falou assim, ó, posso emitir o boleto? Daí ele falou, e agora? Eu falei, manda emitir. Só que tem 3 dias para pagar esse boleto e não tem acordo, né? Só nessa data de vencimento. Daí ele falou, e agora? Eu falei, manda ela mandar o boleto. Daí beleza, ele mandou, a mulher enviou, ele falou assim, e agora? Onde a gente vai conseguir esse dinheiro? Eu falei assim, a gente vai conseguir. Como? Eu falei assim, vai dar um jeito. Daí beleza, fiquei na minha rede de novo, fui fazendo as minhas coisas e eu nem me importei, eu só aceitei que ia resolver. No dia seguinte, de manhã, ele estava aqui no banheiro que é da minha loja aqui, estava aqui, ele estava conversando com o primo dele tem negócios também. Daí falou, prima, tá meio difícil, tá corrido. Daí ele dando motivando, ele fala, não, prima, olha a minha situação, eu tô passando por isso e não tô reclamando, eu sei que vai resolver. Daí veio uma intuição do primo dele e falou assim, de quanto é seu acordo? Dele tanto. Daí ele falou assim, primo, eu tenho esse dinheiro, em quanto tempo você consegue me devolver esse dinheiro? Ele assim que liberar a conta. Daí ele falou, então tá bom, primo. Daí meu marido comentou comigo, eu falei assim, não, amor, manda o boleto pra ele, então ele paga. Foi coisa de meia hora. No dia seguinte, isso, eu não sabia que esse primo dele tinha esse dinheiro, não fazia nem ideia, e nem precisou ele pedir. O primo dele se ofereceu, veio da onde eu menos imaginava, eu não fiquei louca procurando solução, eu só sabia que ia resolver, porque eu já estava ancorado nesse entendimento de que tudo se resolve sozinho. E foi a mesma situação do carro, eu não cheguei a ver esse dinheiro não entrou na minha conta, a pessoa pagou, só me enviou o boleto e eu mandei para o banco. Você entende que você não tem que racionalizar como as coisas vão acontecer na sua vida? Você só tem que aceitar que está resolvido e vai resolver. Porque se eu perder o tempo procurando meios de materializar, eu só gasto energia e eu não materializo. Eu travo o meu próprio fluxo, que poderia ser muito mais fácil do que eu imagino, porque eu fico travando. Não, vai ter que ser desse jeito, vai ser daquele. E quando você só aceita, o negócio vem de onde você menos espera. Então, a minha vida ela tem sido muito isso. E depois que eu fui tendo esse entendimento, eu entendi que não adianta sofrer por nada. O resultado final é sempre se resolver. Então, enquanto você está sofrendo, você só está alimentando meios de não se resolver. Então, por isso que não resolve. Então, a minha vida ela tem sido muito assim, sabe? Você aprende a soltar tudo para ter tudo. E não tem o que fazer. Não adianta choramingar. Não adianta estressar. Não adianta nada. Aceita o resultado e pronto. E só atrasa, né, a pessoa que fica ali acreditando na mente, né? Essas soluções que a mente traz, né? Que a mente ela é a pessoa que às vezes não está percebendo. A mente ela traz essas soluções como amiga. Vou te trazer essa solução aqui para esse caminho aqui. Mas na verdade, não, ela está buscando alguma informação sua ali que você do passado que você agiu dessa forma. Mas é só você lembrar. Se você decidiu, já está feito. E é muito assim, cara, e é incrível ver a sua história, porque você literalmente largou o controle. Você confiou na sua decisão o tempo todo. E olha que mais engraçado é que ele falou assim, mas eu vou pedir esse boleto para imprimir. Você falou, pode, já está resolvido, já está pago. E ele com certeza, ele ali, né, ele não deve ter falado assim, não sei se não é uma pessoa que fica, porque tem gente que às vezes, nossa, mas sabe, o tempo todo, não vai pagar, como que vai pagar? Você pediu para imprimir, sabe, meio que jogando, entendeu? Mas assim, ele, beleza, lógico que ele ficou meio desconfiado, gente, mas o que eu vou fazer? Mas se você for olhar,
até para ele mesmo. É só observar desde a primeira vez que vocês tomaram a decisão de sair da sua casa. Olha como que tudo fluiu, entendeu? Na verdade, é um reconhecimento. Às vezes a pessoa que eu percebo aqui na minha live, que as pessoas estão manifestando assim, vê já na realidade dos olhos, e às vezes pega, né, acreditando na mente e tudo, e ele falou assim, nossa, eu reagi, eu confirmei e tal. Eu falei, gente, tá tudo bem, calma. Aí depois é só se voltar de novo, acreditar em você, na sua decisão, pronto, acabou. Pedir o boleto sem É saber. isso que eu ensino para todo mundo, porque quando eu olhei a conta e a conta zerou, na mesma hora me deu a reação. Eu gelei, eu respirei fundo, falei, nossa, eu não acredito, ele ainda ficou meio nervoso, nossa, não sei o quê. Falei, calma, aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Você não estava planejando resolver essas certas pendências? A vida só deu o que você quis. Foi de uma maneira que você não esperava, mas aconteceu. Porque nada chega pra gente acaso, tudo a gente está escolhendo a todo tempo. Então tinha essas certas pendências, você tinha o desejo de resolver, só que veio de uma maneira que a gente não esperava. Mas de fato foi tudo conspirou de uma maneira para ser tão fácil, que foi muito tranquilo, foi muito rápido. Então o equilíbrio emocional ele ajuda muito nisso. E quando você tem um entendimento, você vai entender que aquilo está acontecendo por um lado. É o que eu falo sempre nas minhas lives. O mínimo que todo mundo tem que saber nessa realidade é as 7 leis universais. Quando você entende que você está passando por um ritmo, você vai entender que tem uma polaridade junto. Tudo que você olha no negativo, você vai ter que entender que tem sempre o positivo também. Então, é uma escolha sua consciente olhar para o positivo da situação. E foi o que eu fiz. Opa, assustei na hora, assustei, levou meia hora. Respirei, daí eu voltei para o meu centro de novo. Por isso que é muito importante você buscar o entendimento de como a vida funciona. Na hora você vai assustar, mas depois você volta para o conhecimento e fala, opa, mas tem solução, tudo tem solução. Se eu aceitar que está resolvido, vai estar resolvido. E foi bom, porque eu entendi como que estava avançado o meu grau de aceitação. Opa, e agora? Até então, porque ele cogitou, eu vou falar com um amigo meu que é agiota. Eu falei, jamais. Mas se for a última opção, não tem essa opção na minha realidade, eu não aceito essa opção. Ele fica isso até ficar meio nervoso. Eu falei assim, não, outra, você não vai fazer isso porque você não é sozinho. Eu tenho meus filhos e você tem eu. Se você quer fazer por isso, você pega essas coisas e vai embora. Tipo assim, porque eu não aceito essa possibilidade, não existe isso no meu campo. Se eu entendo que eu crio tudo e eu só vou acessar aquilo que eu aceito como verdade, a minha verdade era a solução, mas não dessa maneira. Eu expliquei para ele, você sabe o que você está fazendo? Você está criando planos B, C e D. Porque se você coloca isso como uma opção, você está acessando uma realidade que não está feita. Então, você está decretando que não vai se resolver. Você já está intermediando o processo. Aí ele entendeu e não falou mais no assunto. A gente só foi conversar sobre isso no outro dia de manhã que o primo dele já chegou e falou aquilo. Não, primo, eu tenho esse dinheiro. Então, veio de onde eu menos esperava. E o conhecimento, ele sustenta a gente ser assim. Então, por que você vai estudar e vai buscar o autoconhecimento entendendo as suas crenças limitantes? Porque você vai ver que só são ideias que você sustenta porque você ainda não sabe como que a vida está funcionando. Opa, eu vivo na ansiedade e no medo, mas o que você está alimentando? Toda vez a pessoa vem, ela me procura, ela fala assim, mas como você vai saber que eu tenho crenças? Falei, a partir do momento que eu conversar com você e escutar o que sai da sua boca, porque tudo que sai da sua boca, eu consigo trabalhar o seu campo. E outra, a gente está aqui como trabalhadora da luz, a gente é um campo energético. Todo mundo que se conecta com você não é pelo seu rostinho, mas é pelo seu campo vibracional. Você vai ativar nela uma sabedoria que já está dentro dela e ela vai conseguir reconhecer isso através de você. Então, hoje eu também não tenho mais essa preocupação da pessoa que chega até mim. Eu não mendigo clientes, eu não mendigo nada, porque eu já sei para mim. Eu já sei como a vida funciona e eu já sou excelência no que eu faço porque eu já consigo dominar a minha realidade. Esses 5 anos me tornaram excelência. Você já sabe disso, né? Quando a gente tem mais de um certo nível de experiência naquilo, você se torna excelência naquilo. Então, hoje a gente tem autoridade para passar o que a gente passa. Hoje eu já não duvido mais do que eu passo, do que eu ensino, do que eu mostro para a pessoa. Se a pessoa fala assim, mas você me garante no seu atendimento tal coisa, eu falo assim, eu não garanto nada. Eu aqui só sou um instrumento que está te mostrando o caminho. Porque eu fui comprometida com o meu processo e a partir de agora eu vou te mostrar o caminho e você tem que ter decisão de agir diferente a partir de agora. Porque o milagre ele acontece de você para você mesmo, não é eu que faço o milagre. Eu estou aqui como um portal para ativar o que você já sabe, para te mostrar o caminho. E a partir de agora, eu te garanto, se você toma uma decisão de que vai ser diferente, vai ser. Mas depende da sua vontade. Porque tem gente que vai ver a informação, ela paga por aquilo, só que virou as costas, ela alimenta a antiga identidade dela. Ela fica ali bloqueando e voltando para trás na dúvida.
Você foi comprometida com a sua expansão, eu também fui. Por isso que a gente tem esse resultado hoje, por isso que a gente sustenta essa versão minha e sua. A vida já não oscila mais assim pra gente, vai vir os movimentos, a gente vai olhar para ele e vai falar assim, opa, agora eu vou subir de nível de novo. Então você até tem essa certa expectativa. E foi muito engraçada essa minha última fase, porque eu vi o equilíbrio que eu já tenho. Então é muito bom você conseguir sustentar a sua força, a sua fé. Porque aqui é a fé que sustenta essa decisão. É a certeza de que não tem outra opção a não ser dar certo. Então, para você chegar nesse nível de entendimento, você vai ter que abrir mão de tudo que você sabe de negativo, parar de alimentar seus traumas e dramas da sua realidade, para depois decidir o que de fato você quer. Não, eu aceito que é a minha única opção e vai ser. Então, é uma escolha individual de cada um. Então, todas as experiências que chegam para mim, para você e para todo mundo, é só para mostrar para a gente novas possibilidades. Que nada vai durar para sempre, que o problema não vai durar para sempre, o sofrimento não dura para sempre. Vai durar o tempo necessário que você escolher reagir a ele. Então, decidiu que vai dar certo, respira. O estado natural vai ser a solução. Só vai continuar sofrendo se você continuar alimentando o seu medo, o seu trauma, o seu drama, e você vai viver mais do mesmo até aprender a soltar tudo para ter tudo. Não tem outro caminho. Eu mesmo não achei outro caminho. Se alguém achar, pode me dar, porque eu tive que aprender a olhar o meu problema, não me importar com ele, ignorar de fato, usar meu superpoder de ignorar. A partir disso, eu passei a viver em paz, porque senão você só sente e chora. A Michelle até falou assim, o cliente chega para você do nada, sim, gente, o que que acontece? Chega, por A conexão. a pessoa vê a live, ou que seja um vídeo, ele chama. Vídeo, alguma coisa. Isso, e alguém comenta, né, igual que a Esther, né, falou sobre você, né, sobre, faz uma live junto com a Erika e tudo. Mas você sabe que eu achei interessante que você tem o mesmo pensamento que eu. Quando a pessoa me procura pra, né, sobre a consultoria, sobre sobre as crenças limitantes, eu explico como que é a minha metodologia, como que eu faço e tudo, falo o preço, explico ali as facilidades e tudo. O que eu acho interessante é que quando a pessoa te aborda, ela está sentindo o quê? A intuição. É a hora de você dar seu salto, mudar É sua o vida. convite para o salto, por isso que ela procura a gente. Isso, exatamente. Mas a pessoa não percebe, né, que o pensamento começa a fazer com que a pessoa olhe para o valor. Ai, será que vai dar certo e tudo? Mas é porque você dá um ponto para fazer isso aqui, ó. Dá um salto enorme na sua vida, mas é a crença, não é você. É a crença. Você sentiu, você seguiu a sua intuição. Eu vou falar por mim, eu acredito que o jeito que a Erika falou é verdade. Você me abordou, você me chamou, perguntou, eu te expliquei. Eu vou te explicar no maior como que é, como que eu faço e tudo. Mas não espere que eu vou te mandar mensagem mais tarde, falar assim, ô Michelle, e aí, você vai fechar comigo? Ô Michelle, a mãe Nem não. eu. Vou fazer Eu isso. não mendigo clientes, eu não preciso disso. Mas exatamente. Então, assim, Piana, porque eu já aceitei que o dinheiro ele vem para mim de qualquer forma, e ele vem, entendeu? Então, assim, você sentiu essa vontade. Então, essa mudança é você. Então, você que tem que olhar para essa mente e falar assim, não, eu vou. Gente, eu lembro que quando a Renata fez a consultoria comigo, ela falou assim, isso era mandar mensagem que era 8 e pouco da manhã, eu só fui ver, acho que umas 9 horas. Ela falou, olha, pelo amor de Deus, me manda o seu Pix. Aí eu falei assim, o que foi, Renata? Não, menina, eu decidi que eu vou fazer a consultoria, mas a minha mente o tempo todo falando que eu não vou ter dinheiro, que esse dinheiro que eu tô usando vai dar, tal, tal. Me manda logo esse Pix. Aí ela falou assim, mas deixa eu só te falar uma coisa, eu só vou poder fazer à noite, você me atende? Eu falei, claro, eu te atendo. Diz ela, aí sim, é o primeiro caso assim, que acontece, tá, com esse cliente. Nunca aconteceu. Diz ela que nesse dia, já tinha anos, mais anos, que ela não tinha crise de enxaqueca. Ela teve uma crise de enxaqueca o dia inteiro. E ela trabalha, né? Estava trabalhando, né? E como ela fez a consultoria, nós descobrimos, hoje ela trabalha para ela, está vivendo o sonho dela. Então, assim, ela falou assim, gente, o tempo todo eu vou desistir de fazer porque eu não estou conseguindo, minha cabeça, eu não estou conseguindo. E eu falei assim, Renata, vamos lá. Ela falou assim, Ana, eu tô aqui pela misericórdia, porque você não tem noção a crise de enxaqueca que eu estou. Eu falei, calma, a gente vai fazer a consultoria e tal, e tal, e tal. Diz ela que ali, aprofundando as crises, ela falou que ela sentiu uma leveza, nesse dia ela dormiu assim, uma pedra. E ela foi começando a ver, né, os resultados incríveis. Então, assim, hoje ela tá trabalhando para ela, que sempre foi o sonho dela. Trabalhar para ela, tá vivendo assim, horror. A Fran, a mesma coisa. Mas a questão é que a gente não vai ficar igual o vendedor que passa na loja, você entra,
Ele te fala, nossa, ele fala às vezes pra você que a roupa tá bonita em você e a roupa não está. Porque o objetivo dele é o quê? Vender. Pra bater aquela maeta ali, mas ele tá o quê? No desespero. A questão é que quando a gente tá nesse estado de consciência, a gente entende que vem, de qualquer forma, tudo já está resolvido. Se você não fechar aqui comigo, né? Quem, na verdade, está perdendo não sou eu. A minha vida está seguindo. Entendeu? A sua, porque você sentiu algo profundo. Cara, isso aqui é pra mim. Eu sinto essa trava. Eu sinto essa limitante. Eu sinto esse bloqueio. É a hora de eu mudar. Só falta isso. Então, por que não mudar? Mas a crença, ela vai fazer de tudo. Os seus pensamentos vão fazer de tudo para te paralisar. Porque você tá assim, ó. Você tá a um ponto assim de colocar o pé aqui e fazer isso aqui, ó. E você fala, gente, pra que eu não fiz, entendeu? Então, assim, a gente não vai procurar. Quero o quê? Ver não fazer. Não entendi. Eu também não entendi nada. Quero ver não fazer fora. Gente, isso daqui é só pra gente mostrar pra vocês que você não depende de pensar em dinheiro, pensar em clientes, pensar em nada. Quando você eleva a sua energia, a sua vibração, tudo vem por si só. Até nas minhas lives apareceu uma moça que ela, dando exemplo que eu sempre dou, sobre você não projetar sua prosperidade no dinheiro que você tem na conta. Porque a maioria das pessoas, ela passa a vida inteira se privando, criando não ter, porque ela só acha que ela só vai ser uma pessoa próspera se ela tiver 1 milhão na conta, 100 mil na conta, tanto X de dinheiro na conta. Tudo que eu conquistei na minha realidade, eu nunca dependi de ter dinheiro na conta para mim ter. Então, quando eu entendi que o estado de prosperidade é um estado mental, de eu olhar, me sentir próspero por ser uma pessoa que está saudável, por eu enxergar, por eu poder comer, por eu poder ouvir, tudo isso para mim é uma prosperidade que dinheiro nenhum compra. Quando você tem um estado de ser próspero, tudo vira prosperidade para você. Aí você naturalmente vibra prosperidade, naturalmente as coisas chegam para você. Então a pessoa fala assim, para fechar, igual ela tá falando assim, eu acho que é para ficar em clientes. Quando você está nessa vibração, não te falta nada, porque você já é próspero por natureza. A pessoa, ela se conecta com você pela sua verdade, pela sua essência, pela confiança que você fala aqui, pelo seu processo. Então, ela entende que você vai ser um alicerce para ela mudar de realidade. Então, por isso que nem eu, nem você tá no ponto de, eu tô mendigando clientes, eu vou mandar mensagem, fecha comigo. Nunca. Porque eu entendi que eu já criei para mim, você tá criando para você, e a gente já vive essa tranquilidade, essa leveza. Então, quem sente de fazer, ela procura e procura. Então, as pessoas, é tão bonito que quando termina um atendimento, a pessoa fala assim, foi Deus que enviou você para mim, você transformou minha realidade, isso é gratificante, porque como eu consegui mudar minha realidade, você consegue mudar a sua, uma mudança de pensamento é naturalmente uma mudança de realidade. E lá a gente está sendo um instrumento da consciência divina para mostrar para ela, opa, você está fazendo isso de errado, você está alimentando essa crença e por isso que você ainda está sofrendo, mas você mesmo está se colocando nesse lugar. Só que precisa vir de mim, de você, para mostrar para ela, a partir de agora você vai cancelar isso daqui, você não vai mais agir dessa maneira e você vai sustentar uma nova versão. Então, a gente está aqui para ser um instrumento para mostrar o caminho. Então, por isso que a gente entende que a gente não vai mendigar nada. Quem estiver pronto para o meu entendimento, para o seu, ela vai nos procurar. Ela vai se sentir à vontade. Ela vai sentir que a partir do momento que ela se conecta com você ou comigo, a vida dela vai mudar. Porque está sendo um convite da vida dela, dar o salto de realidade dela. Opa, eu tenho certeza que eu vou investir em mim e a partir de agora vai mudar. Então, ela está criando essa realidade. E isso está sendo só um salto para ela mudar, de fato, a realidade dela. Então, quando a pessoa chega nesse entendimento, nunca mais na vida ela vai se preocupar se ela vai ter cliente ou não. Porque ela não depende disso. Ela já vibra sempre ter. Ela vibra que ela já sabe o suficiente. Ela tem confiança no que ela é, no que ela passa. A minha experiência de tudo que eu vivi me levou a sustentar essa ideia de, opa, eu consigo criar o que eu quiser. Opa, eu consigo entender que nada vai ser um sofrimento para minha realidade, entende? Mas então, naturalmente, eu escolho, opa, eu não preciso de nada, porque eu já sou tudo. Então, eu entendo que o dinheiro, quando eu precisava vir mais, se eu quiser fazer tal coisa, vai vir. Os clientes que se conectarem, eu estiver disposta e o meu trabalho vai sustentar essa versão nela, porque eu também crio isso. Só vai chegar até mim as pessoas que, de fato, vão ancorar o meu entendimento. Porque eu não quero um cliente que chegue para mim e depois eu vou criar que ele vai ser insatisfeito. Nunca. Eu só crio aquela opção, não. Só vai vir clientes para mim que vão amar o meu atendimento, que vão ser uma nova versão a partir daquele momento e que vão sustentar essa nova versão.
porque é essa realidade que eu estou sustentando. Eu posso escolher os meus clientes, eu crio aqui no mentalismo, então eu intenciono que todo mundo que chega em mim vai mudar de realidade, porque eu já tenho esse poder de intencionar o que eu quero. Assim como eu decretei que nunca mais eu ia ficar sem dinheiro, nunca mais eu fiquei. Assim como eu decretei que não ia perder meu carro, eu não perdi. Assim como eu decretei que eu ia pagar a dívida e ia dar certo, aconteceu. Então você tem o poder de criar tudo na sua realidade, seja o bom, seja o ruim. Então só apenas aprenda, né, a intencionar como a gente está aprendendo. E isso é o que eu falo no final das minhas lives. Se você sente que você precisa da minha ajuda, me manda mensagem e agenda sua consultoria, porque eu não dependo da sua ajuda para existir, mas talvez a minha ajuda, a minha contribuição vai transformar a sua vida, assim como a sua. Porque basta uma mudança de pensamento, você vai mudar de realidade. Porque a minha realidade mudou quando eu mudei o pensamento. Então a gente começa a plantar uma causa positiva para colher uma vida positiva. Não adianta eu alimentar traumas e dramas e achar que eu vou mudar minha realidade. Não adianta eu achar que eu vou ver um negocinho aqui. Não, você tem que entender o que você alimenta. Se vem de você, se vem de umas crenças limitantes de herança, genética de família. Então você vai entender se vem da sua ancestralidade. Você vai entender todo esse processo. Isso é realmente meu ou estou sendo leal e fiel a alguém? Isso é realmente meu ou eu estou só acreditando numa mentira que está acabando com a minha vida? Então, a gente está aqui para ser um auxílio para a mudança de realidade de todo mundo. Então, não tem mais isso, eu estou fazendo por clientes ou nada. Porque eu também não dependo disso. Até hoje, sabe? A minha irmã até brinca comigo. Eu tenho meu marido que me sustenta. Se eu não quiser fazer nada o dia inteiro, eu não faço. Eu faço hoje porque eu gosto. Às vezes, domingo de manhã, geralmente gosto de fazer live de manhã, domingo. Eu acordo, comi meu pastel da feira, tô de boa. O que eu faço se eu não tenho nada para fazer? Eu sento aqui e vou fazer live. Às vezes eu não tenho nada para fazer em casa, eu não quero assistir série, eu não estou em atendimento, eu não estou entediada, eu não quero fazer nada. O que eu faço? Eu sento aqui e vou conversar, porque passa o meu tempo, é aquela coisa do tempo. Teve dia de eu ficar 3 horas numa live e terminar 1 hora da manhã, tipo de sexta para sábado, porque eu nem vi a hora passar. É tão gostoso, porque é a nossa verdade, isso é a nossa realidade. A gente não está aqui interpretando um papel, a gente já vive isso na essência. Por isso que é natural você ficar 2, 3 horas numa live e nem ver a hora passar, porque é o nosso natural como respirar. Então, a pessoa, às vezes, tem gente que aparece nos meus vídeos lá para falar, ai, mais um para falar de despertar de consciência, ai, mais um não sei o que, tá vendendo mentoria. Filho, eu tô aqui para trabalhar e tudo é um dar e receber. Se eu faço pela minha empolgação e eu ganho para isso, eu tô no lucro. Eu vou aproveitar o que eu tenho de melhor na vida. Eu tô fazendo o que eu amo. É o natural para mim, porque quando eu tô entediada, eu sento a bunda aqui e vou fazer uma live. Então é gostoso para mim. Então é maravilhoso. Por isso que a pessoa tem que se permitir fazer o que ela gosta. Porque o sucesso, o resultado é só consequência disso, é o natural do fluxo. Daí chegou uma vez uma pessoa na minha live e falou assim, então por que você não dá de graça um e-book, o negócio? Eu falei assim, porque eu tô sendo um canal da luz e eu não vou barrar o meu fluxo, eu tenho que receber. Eu não quero virar mendiga, eu tô aqui para prosperar. O seu tempo e dinheiro, né, para você ter esse conhecimento. E outra, se eu não fizer isso, depois eu vou me entediar ou eu não vou ter o recurso dessa coisa que me sustenta aqui, eu vou querer fazer outra coisa. E se eu partir para fazer outra coisa, eu não vou fazer o trabalho que eu estou fazendo agora, que é ajudar as pessoas. E que a minha contribuição gratuita eu dou todo dia, fazendo uma live, postando um vídeo. Eu estou doando meu conhecimento de graça. Agora, quem quiser acessar da minha energia, da minha vibração a partir disso, ela vai pagar o preço que ela acha que é necessário para ela também dar o salto quântico dela. Então, não é sobre, se você fosse não sei o quê. Não existe isso. Tudo é um dar e receber e a pessoa tem que estar consciente disso. Até porque quando a pessoa paga, isso é um fato. Ela valoriza, ela se empenha, ela corre atrás. Porque é igual um brinde. Às vezes você vai num lugar, você ganha um brindezinho da loja, você nem liga. Mas às vezes se você quer aquela mesma coisa, você paga por aquilo, você cuida com muito cuidado, você guarda, você valoriza. Porque tudo que é de graça as pessoas tendem a não valorizar. Mas quando tem um preço alto, às vezes algo que pesa no bolso dela, ela vai fazer valer a pena. Então gera gatilhos para a pessoa, ela mesma se passar para essa outra realidade, para outra versão dela. Porque ela investiu, ela está cuidando dela, tá valorizando o que ela é. Então tudo tem os seus porquês, né? Verdade. Gente, mas é incrível, porque foi o que você falou, a gente não... É assim, é só a pessoa vivendo. Né? Eu acho que cada pessoa tem o processo, tem né, essa questão de aceitar e tudo. E depois fala assim, gente, faz todo sentido, você não corre atrás. Porque, tipo assim, se eu já decidi que já tenho, eu preciso de correr atrás, eu preciso de forçar uma venda? Não, se eu já tenho,
Você vai ter ações inspiradas, é o que eu sempre falo. Depois que você assume uma realidade, você vai ter ideias. Porque quando eu fiz o meu e-book das 7 leis universais, eu não entendia direito, porque eu lia muito Caibalion e eu não tinha entendimento. Um belo dia eu estava lavando meu quintal, eu veio um negócio assim, faz o seu e-book. Eu sentei para fazer e eu só fiz. Eu falo que o meu e-book é a minha essência, porque ele é tão simples, prático e objetivo que sou eu na essência. E a partir daquele dia, nunca mais eu esqueci as leis universais. Eu fui lá e coloquei para vender. Daí eu tirei essa crença. Falei assim, nossa, porque eu tive que trabalhar merecimento até nisso. Não, mas é uma coisa tão simples, as pessoas vão pagar. Daí me veio a consciência, sabe o que ela falou para mim? Porque as pessoas pagam o seu preço, não é pela mas é pela sua vibração e a energia que está contida nele. Então, não é sobre preço e sobre letras e palavras, mas sobre a nossa vibração que está no nosso trabalho, igual atendimento. Quando eu comecei também, eu tinha muita crença sobre cobrar. Aí eu entendi que eu tinha o não merecimento do dinheiro. Daí me veio a consciência de novo, porque veio uma vozinha na minha cabeça e fala assim, mas você precisa receber pela sua vibração. Aí eu entendi que eu sou aqui um instrumento que ativa a cura e a vibração na pessoa. Então ela paga para estar na minha conexão, na minha vibração, assim como você. A pessoa que chega para você, ela vai captar da sua frequência. Aí entra uma energia de troca, você ativa nela códigos de cura. Então a gente aqui é instrumento. Então você tem que aprender o seu valor por causa disso. E isso é para tudo, não é só para mim, para você, para toda pessoa que presta serviço aqui. Igual a Michelle está falando assim, como que eu vou ter clientes? É na mente? Sim. Primeiro você vai trabalhar seu estado mental. Você aceitou o resultado, vai vir intuições, vai vir conexões, vai vir comandos que vão te levar até ações para o seu resultado final. Aí você vai saber o que fazer. Porque tudo que eu queria fazer, eu não sabia como fazer, nada dava certo. Quando eu comecei a aceitar, comecei a deixar fluir, vinha a ideia, eu entendi, só vou lá e faço. E a partir disso tudo começou a acontecer. Aí veio as primeiras vendas, veio os clientes, veio... Hoje é natural para mim, tudo é natural. Para mim já faz parte da minha rotina, porque eu fui me permitindo os próximos passos. Então você não fica mais racionalizando, o que eu vou fazer, não tá dando certo. Não, eu vou ter cliente, não vou? Não, eu sempre tenho. Precisou eu aprender a aceitar que eu ia ter clientes, aí as coisas foram acontecendo. E isso é para todo mundo. A pessoa quer começar a ter clientes, aceita que ela sempre tem. No começo parece uma conversinha aleatória, mas não é. Porque a sua mente, a sua realidade, ela só vai se transformar com aquilo que é natural para você. Então você vai assumir uma identidade, uma ideia. Opa, é verdade, todo dia eu tenho clientes. Então, quando essa ideia se tornar natural para você, aí você vai começar a viver essa experiência. Porque até então você acha que é difícil.